Na antepenúltima aula, na verdade, tinha esquecido disso. Bom, paz do Senhor, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A partir de agora está gravando. Vamos à parte que interessa. Vamos lá para o projeto de identidade pentecostal. Bom, está compartilhando a tela com vocês. Tá todo mundo vendo aí um quadro negro escrito Identidade Pentecostal? Só dá um ok para mim aí. Seja no, tá, deram um joinha aqui, perfeito. Então é basicamente o slide aí onde a gente vai trabalhar. Ok, responderam aqui no chat, muito obrigado. Bom, então já me apresentei para aqueles que não me conheciam. Se entrou alguém depois aí que não me conhece, como eu falei, eu sou Moisés, estou fazendo bacharelado em teologia, e esse projeto aqui faz parte do estágio, tá certo? É basicamente isso. Vamos aí, seguindo, então, identidade pentecostal. Uma análise histórica, doutrinária e prática do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus, que é um ponto importante, né? Eu dei esse nome, mas, como a gente vai ver depois, é muito difícil de se falar em identidade pentecostal. Esse nome aqui é mais marketing mesmo, porque é muito complicado falar de fato numa identidade, dado que o movimento ele é muito diverso, o movimento ele é muito amplo e muito complexo, como a gente vai ver. Na verdade, não existe um pentecostalismo, existem pentecostalismos, no plural. É bem, é bem amplo e complexo, principalmente porque muitas das igrejas não têm uma preocupação de fazer uma formulação doutrinária ali e tudo mais. Então é um ponto aí importante. Bom, dando continuidade, como eu já falei, isso aqui é um projeto que faz parte do meu estágio e eu vou definir o método agora. Então a gente está previsto aí para trabalhar isso em 4 meses, seja agosto agora, né? Agosto, setembro, outubro e novembro. Nesses 4 meses nós vamos trabalhar aí esse assunto. E ele está dividido em 3 partes. Essa divisão, ela é meramente didática. Essa divisão aqui, ela tem por objetivo ajudar a gente a entender melhor o assunto de uma maneira didática. Eu dividi basicamente em história, onde a gente vai apontar a origem histórica do movimento. Apontei aqui a doutrina, onde a gente vai analisar as principais doutrinas que compõem esse movimento. E, por fim, o aspecto prático, que envolve tudo isso. Dando continuidade. A parte histórica, ela começa falando do movimento pentecostal no mundo. Então, como isso aqui funciona na prática? A gente vai analisar como é que esse movimento aconteceu. A gente vai ver, na verdade, que começar mesmo é só no século XX, né? Mas a gente vai ver ao longo da história alguns antecedentes, algumas coisas que aconteceram que influenciaram o movimento ao longo do tempo. Basicamente aí é um aspecto muito interessante. A gente vai ver que muita coisa que a gente faz hoje, muita coisa que a gente conhece, na verdade não é de hoje. Na verdade já existia e tudo mais. Então é muito pertinente. A gente vai começar lá, basicamente da Reforma Protestante, tem alguns movimentos ali que surgiram a partir da Reforma, e a partir desses movimentos a gente vai ver que vai começar a se construir muitas das ideias que estão presentes no pentecostalismo posteriormente, tá certo? Então a primeira parte, que é a que a gente vai começar hoje, é o movimento pentecostal no mundo, tá certo? E aí depois a gente vai trabalhar o movimento pentecostal no Brasil. A gente vai tentar entender como é que esse movimento se desenrolou no nosso país. E aí a gente vai ver uma teoria, embora não seja a teoria mais precisa, a teoria que mais se adequa à realidade, é uma teoria bem didática, né? É uma teoria da sociologia, conhecido como a teoria das 3 ondas. Você tem a primeira onda do movimento pentecostal, que começa com a congregação cristã no Brasil e com a Assembleia de Deus. Você tem a segunda onda,
onde muda um pouco a perspectiva, não se fala mais tanto do batismo no Espírito Santo, mas se fala mais sobre a cura divina, os milagres e tudo mais. Aí você tem igrejas como a Igreja do Evangelho Quadrangular e algumas outras denominações. Muitas, na verdade, né? O movimento da segunda onda tem muita denominação. E a terceira onda, que é conhecido mais como neopentecostalismo. Você tem a Igreja Universal, a Igreja da Graça, lá do R.R. Soares, que vão ter uma pegada um pouco diferente, comparado com as outras ondas anteriores. Né? Vai mudar bastante a abordagem, por isso que o nome é neopentecostalismo, novo pentecostalismo, é algo novo, é algo diferente. E aí, o que importa mesmo, como o foco do estágio é na Assembleia de Deus, aí eu vou falar do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus, a história. Aí eu vou contar a história do Daniel Berg, do Gunnar Wingren, e contar como é que eles estabeleceram aqui no nosso país, como é que aconteceu isso, as aventuras do Daniel Berg lá na selva amazônica, né? Tem muitas histórias muito interessantes no diário dele. E a gente vai ver algumas dessas histórias, tá certo? A gente vai falar também um pouco sobre os principais momentos ali, né? Os principais personagens, né, nessa história. Abordar um pouco sobre a história dos hinos da harpa cristã, alguns deles, contar como é que eles se desenvolveram. A gente vai descobrir, por exemplo, que a maior parte dos hinos da harpa da Assembleia de Deus são hinos estrangeiros, né? Não são brasileiros, né? A maioria ali é tradução, tá certo? São hinos muito maravilhosos e vamos também destacar a importância da harpa cristã. Por que a harpa cristã ela é importante? Por que ela não pode ser abandonada? Então é basicamente isso. O objetivo aqui é que você conheça um pouco a história da Assembleia de Deus no Brasil, tá certo? E aí a gente fecha a parte histórica. Com isso, você já tem uma visão bem ampla de como é que o movimento começou no mundo, como é que ele foi para o Brasil e o caso específico da Assembleia de Deus, tá certo? Você vai conseguir ter uma ideia geral de como isso tudo aconteceu. Seguindo a nossa metodologia, a gente termina a parte histórica e a gente entra agora na parte de doutrina, ou parte teológica. A doutrina é um pouco complicado você, de fato, saber o que vai falar, porque é muita coisa. Então, a gente tem que tentar escolher aqueles pontos que são cruciais da teologia pentecostal. A declaração de fé, por exemplo, é bem grande, né? Ela tem várias coisas aqui. Eu não vou abordar todos os pontos. A declaração de fé, por exemplo, ela tem aqui 24 capítulos, né? Não vou trabalhar cada capítulo, né? Mas vou abordar os pontos mais importantes. Aquilo que é conhecido como o quadrilátero pentecostal. Logo na capa da declaração de fé, esse documento aqui que eu tenho em mãos, e eu recomendo a todas as pessoas que congregam na Assembleia de Deus a terem esse documento, é fundamental para você saber de fato o que você acredita, né? E principalmente para o pessoal que trabalha na área de ensino, é obrigatório que tenha esse documento, que conheça esse documento, para que de fato você possa ensinar aquilo que a congregação de fato prega, né? Não vir com coisas diferentes daquilo que a congregação de fato ensina, tá certo? Bom, então nós temos aqui, logo na capa, tá? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Isso na teologia a gente chama de quadrilátero pentecostal. E aí eu peguei um acadêmico que trabalha muito nessa área, o Donald Dayton. Ele escreveu um livro conhecido como Raízes Teológicas do Pentecostalismo. O livro dele se enquadra mais no contexto americano, né? Foi escrito para lá. Só que muitas dessas coisas são aplicáveis também para a gente, embora nem tudo seja aplicável. Até porque o Daniel Berg e o Gunnar Wingren são de origem sueca e estão vinculados mais à Igreja Batista, né? Mas isso a gente vai analisar com calma depois. A gente vai utilizar a abordagem que o Donald Dayton usa no livro dele, esse livro aqui. Recomendo também Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Ele fala também abordagem histórica, né, de como tudo se desenvolveu. Esse livro foi muito utilizado também. Para quem leu a apostila, eu recomendo dar uma lida. Lá eu uso bastante também esse livro para fazer algumas abordagens, tá certo? Então a gente vai trabalhar o quadrilátero pentecostal. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Esse é o quadrilátero pentecostal, tá certo? Então a gente vai ver a questão da salvação. Vão ser 3 encontros, né? 3 quartas-feiras tratando sobre isso, porque é muita informação e tem muita coisa confusa com relação a isso.
A metodologia aqui é o seguinte, eu começo pela declaração de fé. Eu exponho a frase da declaração de fé, o que ela diz. Aí a gente vai começar a cavucar. Então aqui vai ser Bíblia para tudo quanto é lado. Diferente da parte histórica, que a gente não vai usar muita Bíblia, aqui a gente vai usar demais. Para tentar mostrar a justificação bíblica desses argumentos. Né? Como é que os pentecostais entendem, né, a salvação? É um assunto que gerou muita polêmica um tempo atrás. Até contribuiu também para ajudar a formar a declaração de fé. Então, é um assunto extremamente pertinente nos dias atuais. Tá certo? A parte da cura divina, né? Jesus cura. A gente vai trabalhar como é que a gente entende a cura divina, vai falar um pouco mais sobre os dons espirituais, por que que a gente acredita que eles continuam. Então, vão ser 2 encontros aqui, 2 ou 3, agora eu não lembro direitinho lá no cronograma. Mas vão ter algumas quartas-feiras que a gente vai trabalhar só sobre esse aspecto da cura divina. Principalmente nos dias atuais, é importante que a gente saiba desenvolver uma boa teologia da cura divina. Principalmente por causa do coronavírus, né? E algumas pessoas têm feito algumas acusações não verdadeiras com relação à teologia pentecostal, que simplesmente o camarada poderia entrar no hospital e curar todo mundo, né? Não é isso em que nós acreditamos. Então a gente vai tentar filtrar isso aqui bem e entender de fato o que nós compreendemos como cura divina e a continuidade dos dons. Na parte de Jesus batiza no Espírito Santo, a gente vai trabalhar a questão do batismo no Espírito Santo, que é o distintivo aí da Assembleia de Deus, né? Pelo menos era no começo do movimento pentecostal. E é um ponto muito importante aqui, a gente vai entender o que é esse batismo, como é que a gente entende isso biblicamente, e aí vai ser muito relevante, tá certo? Porque é o que a Assembleia de Deus mais enfatizava no começo do movimento. Né? De fato, essa busca pelo batismo foi o que fez com que Daniel Berg e Gunnar Wigge acabassem saindo lá da igreja onde eles se instalaram quando eles chegaram no Brasil, e aí acabaram fundando aí uma denominação que primeiro se chamou Missão da Fé Apostólica e depois acabou ganhando o nome de Assembleia de Deus, né? Que foi inspirado no nome lá dos Estados Unidos, tá certo? A Assembleia de Deus dos Estados Unidos em 1914, no Brasil, se eu me recordo bem, em 1918. Porque eles mudam o nome. Em 1911 ela começa, mas para mudar o nome para Assembleia de Deus, aí é depois, tá certo? O nome inicial era Missão da Fé Apostólica, que é basicamente o mesmo nome que o pessoal da Rua Azusa, que a gente vai ver depois, utilizava. E no final aqui, Jesus em breve voltará. A gente vai entender como é que a gente entende a vinda de Jesus, como é que a gente trabalha essa questão, como é que a gente entende essa ideia do arrebatamento, né? Uma doutrina muito pregada em muitos púlpitos e uma doutrina bem recente para a história da igreja. A gente vai ver quando ela surgiu. Eu já vou falar um pouquinho dela na parte histórica, quando a gente chegar no movimento de santidade, mas eu vou destrinchar mais aqui mesmo. Essa ideia que está bem explícito na declaração de fé, muito explícito, a ideia do arrebatamento, que é a vinda de Jesus se dividiria em 2 fases, sendo uma para raptar a igreja, né? E depois ele aparecendo publicamente. E assim a gente fecha o quadrilátero pentecostal e trabalha esses aspectos fundamentais aí da doutrina do movimento pentecostal. Espero que a partir daí vocês consigam entender bem as doutrinas e tudo mais, né? Um aspecto bem relevante para a gente. E por último, e não menos importante, a parte prática. A gente vai trabalhar mais essa questão prática do assunto. Como é que, de fato, isso acontece na prática? Como é que a gente coloca isso em prática, né? Quais são as implicações? A gente vai ver, por exemplo, que o movimento pentecostal tem uma valorização das identidades marginalizadas. Pessoas que, talvez em outras denominações, né, não tinham, né, tanto valor. A Assembleia de Deus, logo no começo, ela começa a ajudar muito, muito dessas pessoas. Né? Então, é um aspecto muito relevante aí do movimento pentecostal, essas questões. E outras coisas também, e vamos terminar ali analisando qual seria, por exemplo, os desafios para nós aí nos dias atuais, como nós, como os pentecostais, de fato, podemos modificar, né? Podemos transformar o meio em que estamos inseridos. A gente viu, por exemplo, a gente vai ver, na verdade, na parte histórica, a contribuição que muitos desses irmãos vão ter. E com certeza esse aspecto prático é um dos mais importantes, é por isso que ele está no final. De fato, a gente vai terminar com
com essa questão extremamente relevante, tá certo? Vamos tentar entender a época que estamos vivendo, a famosa pós-modernidade, e aí a gente vai tentar, de fato, analisar como é que o movimento pentecostal se insere nisso tudo, tá certo? Basicamente essa é a metodologia. Então, essa última parte lá em novembro, né? Onde a gente vai trabalhar isso aí mais a fundo. Então é bastante coisa, bastante informação. Recomendo você anotar algumas coisas, né? Eu geralmente uso os slides mais como uma referência, então eu vou falar uma série de coisas aqui. Então se você gosta de anotar, se você gosta de... não quer perder essas informações, né? O importante é anotar. Mas de qualquer forma também vai ficar gravado para vocês assistirem aí depois, quantas vezes quiserem, tá certo? Então, basicamente, essa metodologia. Então, como vocês viram, tem uma apostila que eu estou descrevendo aí. Eu não dou certeza se eu vou, de fato, mandar todos os capítulos antes das aulas. Talvez eu não consiga, por uma outra dificuldade. Mas eu vou mandar para vocês, mesmo que seja depois. O capítulo 1 eu mandei, já tinha escrito já. Eu estou no capítulo 2, né? Mas se eu não conseguir, posteriormente eu mando, tá certo? É importante que vocês leiam. E se alguma coisa não ficar clara, se vocês acharem que alguma coisa precisa melhorar, alguma coisa do gênero, é importante aí que vocês possam me dar esse feedback. Pode mandar mensagem ali no WhatsApp, pode mandar mensagem no meu e-mail também. Tá aqui ele aqui, né? Então, se qualquer dúvida nesse sentido, né? Eu acho que essa parte aqui sobre o John Wesley não ficou muito clara, né? Então, eu posso tentar mudar ali para tentar escrever melhor, tá certo? É muito importante que a gente possa, de fato, entender tudo que está sendo dito, tá bom? Durante a aula eu vou abrir alguns espaços para dúvidas, então é importante aí que eu vou sempre falar, olha, alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? Você pode escrever no chat. Se durante a parte que eu estiver falando você já querer perguntar, coloca no chat que eu vou dar uma olhada depois e aí eu comento, tá certo? É importante aí que vocês possam perguntar e tudo mais, é muito relevante. E como eu disse, né, todas as aulas vão ser gravadas. Eu vou ver ainda o meio que a gente vai disponibilizar, mas todas elas vão ser gravadas, tá certo? Vocês vão poder acessar depois. Essa agora está sendo gravada, então vocês vão poder depois assistir, né, e passar para outras pessoas também assistirem, tá certo? São esses os pontos principais. Eu vou compartilhar muita coisa depois nos grupos, né? No grupo lá, na verdade, do WhatsApp. E aí, por isso que eu vou fechar ele, né? Eu abri ontem e hoje para dúvidas, né? Mas aí, a partir de amanhã eu vou fechar ele, para de fato ficar bem contínuo tudo que eu for colocar, né? Pra vocês conseguirem se achar bem fácil ali. Vai ter texto para vocês lerem, vai ter podcast sobre o assunto, vai ter muita coisa que eu vou colocar ali, tá certo? Então eu vou mencionando aqui na aula algumas coisas e depois eu vou colocando lá direitinho para vocês. Vai ter artigo, vai ter muita coisa, né? Não vai faltar conteúdo aí para vocês aprofundarem caso queiram, tá certo? Então é um estágio muito importante aí. Eu vou controlando a frequência de vocês, né? E aí, o pessoal que for, pelo menos 50% das aulas, né, a gente vai dar um certificado no final, tá certo? Pergunte se alguém tem alguma dúvida, pergunte se alguém quer falar alguma coisa. Esse é o seu momento, né? Se você tiver algum comentário, se você quiser falar alguma coisa, se quiser fazer alguma pergunta pertinente ao projeto, pode perguntar. Deixa eu ver se alguém... Pode escrever no chat também, se ficar meio sem jeito de perguntar pelo microfone. Basicamente isso, tá certo? Essa é a ideia do projeto, de maneira geral. Eu tentei dar um panorama aqui para vocês agora. Eu acho que ficou claro, de fato, tudo que a gente vai trabalhar. E vai ser bastante informação. Vai ser bastante informação. Então, espero aí que vocês possam, de fato, aprender bastante com o projeto, né? E possa ser muito edificante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, primo, boa noite. Oi, tudo bom? Boa noite pra todo mundo aí. Só Quem não vou é? ativar a câmera. É o Juninho aqui, O Juninho Juninho. Valentim. Tudo bom, Juninho? Tudo Deixa... bem, deixa eu fazer. Pode perguntar. Eu só não vou ativar a câmera porque a câmera tá ruim aqui. Eu posso adicionar mais pessoas no grupo? Pode, com certeza. Quem vocês descobrirem aí que tiver interesse, vocês podem colocar no grupo. Sintam-se à vontade aí em colocar
quem quiser lá no grupo, certo? Tá ok, só isso aí. Tranquilo? Tinha surgido uma dúvida também, né? Uma pessoa me perguntou. Pode ser de outras denominações, tá, gente? Não precisa ser da Assembleia de Deus. Claro que a ênfase aqui do seminário na Assembleia de Deus, mas se o camarada for de outra denominação e quiser descobrir, quiser aprender, né, algo relacionado à Assembleia de Deus, fica à vontade, tá certo? Não tem problema nenhum. Bom, para começar, vou começar a parte histórica. Primeira coisa importante, a parte histórica ela vai ser tratada historicamente. O que significa? Significa que eu não vou ficar fazendo um juízo de valor, falando quem está certo e quem está errado, quem é herói e quem é vilão. Até porque isso na prática não existe também, né? Mas o objetivo da parte histórica é você começar a perceber como é que o quadrilátero, né, a ideia lá de Jesus salvar, curar, batizar no Espírito Santo e o seu retorno iminente, como é enfatizado pelo movimento pentecostal, é essa ideia desse quadrilátero está se formando ao longo da história. É mais ou menos isso que vocês vão começar a perceber. Hoje a gente vai começar no século XVII, e aí vamos terminar lá no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, né? Se meu planejamento aí der certo. Mas é mais ou menos isso. Como eu falei, eu não vou ficar aqui trabalhando a questão, falando quem está certo, quem está errado, juízes de valor. O objetivo não é esse. Também não vou entrar tanto nas doutrinas, eu vou só falar, olha, fulano de tal começou a pensar assim, e aí perseguiram ele. E aí depois veio outras pessoas que seguiram essa pessoa, e aí o pensamento foi evoluindo ao longo do tempo. É mais ou menos isso, tá certo? É claro que a gente vai começar a identificar, né, muita coisa que a gente faz hoje que vem desses movimentos, né? A ideia do apelo, que a gente faz muito nos cultos, né, nasce lá no movimento de santidade no século XIX, né, com o Charles Finney. Ele que começa com a ideia de chamar o pessoal lá na frente, né? E aí pegou, né, o pessoal gostou, foi passando isso ao longo do tempo e a gente continua fazendo até os dias de hoje. Bom, vamos começar. Nós temos aí um teólogo fundamental. A gente não vai trabalhar ele agora na parte histórica, mas quando chegar na parte doutrinária, principalmente na parte sobre o batismo no Espírito Santo, o Roger Stromstad vai ser fundamental. É porque, a partir da década de 80, ele tem a preocupação de tratar a forma como os pentecostais entendem o batismo no Espírito Santo, ou a nossa teologia, né, ele trata isso de maneira acadêmica, ele leva a discussão para a academia. Então, esse aspecto é muito pertinente, né? Porque ele oferece vários argumentos bíblicos, argumentos sólidos, para mostrar por que nós lemos a Bíblia da forma que nós lemos, tá certo? E aqui eu acho que com essa frase do Stromstad, a gente consegue resumir muito bem a ideia do estágio. Eu super recomendo esse livro dele, tá? Foi lançado recentemente pela CPAD, A Teologia Carismática de Lucas. E nesse livro ele explica, né, e tudo mais, como é que nós entendemos o conjunto Lucas-Atos, como é que o Lucas trabalha a questão do Espírito Santo, como é que o Lucas trabalha isso de forma diferente, né? Ele não trabalha o assunto da mesma forma que Paulo trabalha o Espírito Santo. O Lucas segue uma tradição diferente de Paulo, não contraditória, mas complementar. Bom, a frase do Roger Stromstad, ela diz mais ou menos o seguinte: os pentecostais e os carismáticos devem lembrar que o dom do Espírito não é apenas uma bênção espiritual. Ele é uma responsabilidade. Seu significado estende-se do quarto de oração e do culto de adoração para um mundo que precisa ouvir a voz profética em consonância com a demonstração do poder do Espírito. Então é isso que é o objetivo do estágio. Você entender que o dom do Espírito, ele não é só uma bênção, ele é uma grande responsabilidade. E o que está envolvido nessas responsabilidades, né, vai muito além do nosso quarto de oração e do nosso culto, né? E de fato, vai para o mundo, tá certo? Essa responsabilidade que nós temos. E aí está justamente ligado ao que eu falei. Nós entendemos a nossa tradição histórica, entendemos a nossa doutrina e, posteriormente, procurarmos colocar tudo isso aí em prática, tá certo? Que é o ponto, de fato, mais importante nesse sentido, tá bom? Então, essa frase aí do Stromstad, eu acredito que ajuda a resumir aí muito bem a proposta que eu quero com esse estágio.
Vamos começar então? Então vamos lá, a parte histórica, começando agora, né? Tem esse nomezinho aqui para o marketing, né? O marketing, a gente sempre dá uns nomes aí que às vezes não refletem tão bem a, a realidade do negócio, mas é o rastro de fogo na história, né? Tentando trabalhar um pouco aí a ideia de como a gente vai tentar rastrear através da história como é que essas doutrinas foram se formando ao longo do tempo. Uma introdução histórica ao movimento pentecostal no mundo, depois no Brasil e depois nas Assembleias de Deus. Aí nós temos nosso amigo Gaúcho, eu sempre boto uns personagens, tá? Esse nosso primeiro personagem. Nosso amigo Gaúcho está indignado, né? Indignado. Mas, por que eu preciso saber disso? Vamos direto para a Bíblia, né? É uma pergunta super pertinente, super pertinente. Por que eu preciso estudar essa parte histórica? Eu não quero saber disso. Vamos logo para a Bíblia, vamos logo para o texto bíblico. Eu não quero saber dessa parte histórica. Ah, a história já passou, já. Ficar falando do nome de um monte de gente aí que eu não conheço. Os camaradas com as barbas gigantescas. Eu não quero falar desses caras, não. Eu quero entrar logo pro fogo mesmo lá no Atos e tudo mais, né? Mas, bom, aqui cabe uma coisa muito importante. Eu sempre gosto de trabalhar com... Sempre quando eu vou ministrar qualquer coisa, né? Eu gosto de tentar mostrar a importância daquilo. Você tem que saber por que você está estudando isso. E aqui tem uma frase do Dr. Paulo Aires, né? Um monstro aí do pentecostalismo, um nome muito importante aí para o movimento pentecostal. É um dos poucos brasileiros que fazem parte da Sociedade de Estudos Pentecostais lá nos Estados Unidos. Ela foi fundada por William Menzies, tem grandes nomes do movimento pentecostal lá, como o famoso Stanley Horton, que é a teologia sistemática pentecostal que a gente usa aqui no Brasil. Então, tem nomes fundamentais aí para o movimento pentecostal. E ele faz um comentário super pertinente nesse sentido. Olha que interessante. Ó. Estudos sobre a teologia do movimento pentecostal continuam não tendo um espaço reconhecido na academia brasileira. Seus estudos continuam sendo marginalizados na sociedade, na academia, nas igrejas chamadas tradicionais e entre a maioria dos pentecostais e carismáticos. Então ele destacou que muitas pessoas não estão tão interessadas em estudar esse movimento. Até entre os próprios pentecostais, né? A gente não vê também tanto essa preocupação. E ele vai destacar outro aspecto, a formação de teólogos pentecostais brasileiros entre pentecostais tem sofrido um déficit histórico causado por diversos motivos, inclusive uma recorrente resistência, até mesmo desconfiança, de pentecostais quanto à educação teológica mais formalmente institucionalizada. O que ele quer dizer com isso, gente? Basicamente, ele está apontando sobre essa dificuldade que se tem, às vezes, com o estudo, né? Principalmente quanto à educação teológica dentro do movimento pentecostal. É por isso que demorou tanto tempo para o pessoal fazer esse documento, né? 2017, né? Ontem, 2017 para a história, é muito, muito recente, tá certo? Então, a gente não teve tanto essa preocupação, teve uns motivos, a gente percebe até nos próprios batistas suecos. Os batistas suecos, por exemplo, eles não têm tanto essa preocupação profunda com a questão do estudo, valorizam seminários rápidos e tudo mais, né? Então isso acaba influenciando também o pensamento do Daniel Berg e do Gunnar Wingren, né? E acaba também perpetuando um pouquinho aí no pensamento do pessoal em geral. Mas tá, você disse com isso, então, que existe uma dificuldade na parte histórica. E, de fato, a gente não tem tantos estudos assim, e até entre os mesmos pentecostais isso, infelizmente, precisa melhorar. Mas até agora você não me disse por que eu preciso estudar isso, né? Eu só enrolei, né? Mas, bom, vamos agora ser mais objetivo. Isso aqui foi uma coisa que me impactou bastante, né? Essa foto diz muitas coisas. Essa foto aí, são duas fotos, na verdade, né? A foto à minha esquerda, né? Essa foto aqui, melhor tratar com laser, né? Que fica mais fácil. Essa foto aqui, ela faz parte, na verdade, de uma escola universitária, tá certo? Muito mais do que isso. Na verdade, essa foto foi tirada na Academia Militar dos Estados Unidos, lá em West Point. Essa academia militar, ela forma os oficiais dos Estados Unidos e tudo mais, né? Uma academia lá bem interessante. E nessa academia, esse aqui é o prédio de história, tá certo? Então você tem vários prédios lá. Tem o prédio de história, tem o prédio da engenharia, aí tem a parte de engenharia mecânica, tem várias coisas lá, tá certo?
E aí, no prédio de história, tem esse mural aqui. Isso aqui chama muita atenção. Por quê? Porque aqui está escrito por que você deve estudar história, né? Por que estudar história? É uma pergunta super pertinente, né? Tem a ver mais ou menos com o que eu estou falando com vocês. Por que eu vou estudar história? Né? E aqui está escrito, para aprender sobre heróis como William Wilberforce. Mas quem é esse camarada? Né? Então, esse camarada aqui é um político inglês que basicamente foi a pessoa que brigou ali por mais de 40 anos para tentar acabar com a escravidão no mundo. No caso, acabar com a escravidão na Inglaterra e posteriormente iria acabar no mundo. Né? Na época, a Inglaterra era a grande potência mundial. Né? Então, o Wilberforce, ele foi o camarada aí que lutou muito para tentar, de fato, acabar. Primeiro, ele conseguiu acabar com o tráfico negreiro e, posteriormente, como diz aqui na informação ao lado, posteriormente ele acabou com a escravidão em si. Então, isso aqui é um ponto super pertinente. Por quê? Porque esse camarada é crente, tá? É um cristão. Um cristão. Então, olha que coisa interessante. Tem a foto de um cristão na Academia Militar dos Estados Unidos explicando que ele é um exemplo pelo qual você deve estudar história. Olha como os cristãos impactaram, né, de fato, a sociedade. Isso é só um dos exemplos, né, que a gente vai ver. Isso aqui é super pertinente. Né? E aqui ele termina. Se você tem interesse em aprender mais sobre William Wilberforce e outros heróis, procure lá o departamento de História. Então é super interessante, né, esses aspectos. Então é justamente esse é um dos grandes motivos pelos quais devemos estudar a história. Justamente para a gente poder conhecer a contribuição que muitos cristãos tiveram no passado, como eles mudaram o meio social em que estiveram inseridos, não ficaram só nos templos cultuando a Deus e ignoraram o seu entorno, eles de fato modificaram a sociedade em que estão inseridos. E aí fica a pergunta, né? Hoje nós temos igrejas em vários locais. Hoje nós temos, às vezes, numa rua, 4, 5 igrejas, né? Tem esses casos lá. Lá no Rio de Janeiro eu sei que tem, né? No Sul eu já não sei tanto. Mas no Rio de Janeiro eu sei que tem alguns casos assim. Tem alguns casos até que tem uma igreja do lado da outra, né? E aí fica a pergunta, a sociedade tem melhorado nesse sentido, né? Tem havido uma contribuição, de alguma forma, para o meio em que elas estão inseridas? Né? Tem modificado? Será que se as igrejas fechassem, vai, de fato, mudar alguma coisa, né, na sociedade? Pô, se ela fechou realmente agora, a partir de agora, vai mudar alguma coisa? Né? Então, é um aspecto pertinente. Então, essa contribuição de Wilberforce, inclusive o Wilberforce, ele queria desistir da política, né? De fato, esse camarada, o chamado dele era para a política, né? Ele queria desistir, não estava se sentindo tão bem por causa da luta e tudo mais. E aí um grande pregador avivalista da época, que a gente vai... Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Que a gente vai falar dele hoje. O John Wesley, ele manda uma carta para ele e fala, não, tu tem que continuar aí, que é aí que Deus te colocou e que ele vai te usar aí. Né? Então, John Wesley motiva o Wilberforce a continuar lá e ele foi uma benção aí, né? E, gente, lidar com escravidão era você lidar com as pessoas mais poderosas da época. Os senhores de escravo eram pessoas muito autoritárias, com muito dinheiro, né? E, de fato, ir contra essas pessoas era armar uma guerra, né? Ele lutou bastante. Teve influência, inclusive, de outra pessoa, né? O John Newton. Talvez você não conheça o John Newton, mas já tenha escutado o hino Amazing Grace. O John Newton foi o autor do hino Amazing Grace. Era um ex-traficante de escravos, né, que foi alcançado pela graça. Escreveu esse hino maravilhoso. A melodia é desconhecida, né? Alguns sugerem que a melodia do Amazing Grace era o sussurro dos escravos no navio negreiro, só que a gente não tem certeza disso. A melodia é desconhecida. A letra foi composta pelo John Newton. E aí o John Newton também fala para o Wilberforce, cara, continua na política, assim, porque Deus te quer aí. Porque, de fato, as pessoas viam na vida dele, né? E, de fato, era esse o propósito que Deus tinha para ele. E, de fato, Deus utilizou ali poderosamente. E, através da vida deste homem, acabou o tráfico de escravos, acabou a escravidão, acabou na Inglaterra, depois foi para o mundo e depois no Brasil, né? Porque o Brasil enrolou para acabar com a escravidão. Né? Mas não vem ao caso essa parte, não. Então, espero que vocês tenham entendido isso. E a partir disso a gente vai entender por que é tão importante a gente estudar história, né, gente? Muito importante, tá certo? Então, pentecostalismo no mundo, tá?
Eu escolhi alguns eventos. É claro que não dá para falar de tudo, porque é muita informação. Mas eu vou escolher os melhores momentos. Então, pode situar. Em 1517, um monge chamado Martinho Lutero vai lá, numa catedral de Wittenberg, na Alemanha, e fixa suas 95 teses. E aí, admite-se que, a partir desse momento, começou a famosa Reforma Protestante. Lutero ali vem com uma informação muito firme de que o justo ele é justificado pela fé. Ele não é justificado pelos seus próprios méritos, não é pelo seu esforço, não é pela sua competência ou pela sua inteligência. Ele é justificado pela fé em Jesus Cristo, que é o argumento lá de Paulo em Romanos, tá certo? Então, é isso que o Lutero trabalha. A reforma vai acontecendo uma série de coisas. Isso é século XVI, tá bom? Ela vai se espalhando por outros locais, outras pessoas também são levantadas, como Eurico Zwinglio. Você tem João Calvino, que vai ser o grande sistematizador da teologia. Ele vai organizar o pensamento teológico e, basicamente, muita coisa que a gente entende hoje é a contribuição de Calvino, tá certo? Existe uma briga meio boba na internet, né, que desmerece muito o trabalho de Calvino por causa dos aspectos relacionados à salvação. É uma briga que, infelizmente, além de não levar a quase lugar nenhum, desmerece muito as contribuições incríveis que ele teve para a teologia como um todo. A forma como nós entendemos muita coisa no texto bíblico hoje tem fundamento em Calvino. Mesmo que você tenha uma interpretação diferente dele na doutrina da predestinação, como a gente vai trabalhar na parte doutrinária. Mas ele tem diversas outras contribuições, como a gente também vai trabalhar, tá certo? Então, depois disso, o tempo vai se passar. A reforma vai acontecer e tudo mais. O nome protestante, ele surge, né? É interessante que esses nomes, eles vão sempre surgindo por parte dos oponentes. É um negócio bem interessante na história. Por exemplo, o nome pietismo, o nome Quaker, metodismo, isso aqui surge sempre dos oponentes, das pessoas que não concordam com o movimento. Então, em 1529, sai um decreto lá, e essa galera que está seguindo o Martinho Lutero começa a protestar, né? E por causa disso, eles ficaram conhecidos como protestantes. É por isso, tá? Eu já escutei, às vezes, algumas pessoas falando que é protestante porque a gente protesta contra o pecado, né? Assim, historicamente não é isso. Historicamente é por causa desse episódio lá em 1529, tá certo? A Dieta de Spira foi o documento aí, o decreto que gerou essa repercussão por parte dos protestantes. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é o foco da aula de hoje, tá certo? Isso é só curiosidade, só para aguçar a nossa curiosidade aí como cristãos. E aí vai se perpetuando isso ao longo do tempo. Tá, e o que vai acontecer? A igreja vai ficar muito institucionalizada. E aí mesmo os protestantes vai acontecer um problema, que vai acontecer um certo esfriamento espiritual. A igreja, os protestantes, eles acabam se juntando muito com o Estado, e aí, infelizmente, né, os camaradas para virar pastor e tudo mais, era só o camarada ser doutor em teologia. Você fez lá sua faculdade de teologia, você se formou, virou doutor em teologia, foi ali designado para uma certa localidade, você virou o pastor ali daquela congregação. Não era necessário que você tivesse uma vida de santidade, que você demonstrasse ser uma pessoa piedosa. Não. Você tem ali, de fato, esse conhecimento e tudo mais, tem uma tese de doutorado muito boa, você vai ser pastor. E aí surgem algumas reações a esse esfriamento, tá certo? A primeira delas é essas daqui, o pietismo e os quakers. A gente vai trabalhar bem a fundo. E a gente vai ver que muita coisa que a gente faz hoje, muita coisa que a gente de fato pratica, começa aqui, né? Até muitas ideias que acabam perpetuando no movimento pentecostal nascem com o pietismo e com os quakers. A gente vai ver a contribuição incrível do metodismo, contribuição fantástica com esse personagem aqui incrível, o John Wesley, tá certo? É aqui que, com um amigo de John Wesley, né, o John Fletcher, vai começar a ser trabalhado a ideia de batismo no Espírito Santo como uma experiência diferente da conversão. Você começa a trabalhar isso aqui, tá certo? Que é basicamente o final do século XVIII. E no século XIX, o movimento de santidade. Aqui já chama atenção de forma incrível, porque a figura de uma mulher. Você tem uma mulher ali praticamente sendo um dos grandes nomes do movimento. No século XIX, mostra que tem alguma coisa diferente nesse movimento, né?
diferente, assim. Tem a Phoebe Palmer, que é aí um grande nome do movimento. Existem outras ramificações do movimento, que a gente vai ver depois, mas ela é um nome super expressivo ali e vai ter uma contribuição também muito interessante. E a gente vai terminar falando da Rua Azusa. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Um avivamento. E outra imagem que chama super atenção. Você tem um negro como líder do movimento. Isso chama muita atenção. É algo que não é normal no século XX, principalmente nos Estados Unidos. Você tem o racismo na Constituição, você tem leis de segregação racial e você tem agora um negro liderando o movimento. Tem uma coisa diferente aqui. Então, desde o começo, só nesse panorama você já percebe que o movimento pentecostal tem essa pegada muito forte dessas identidades marginalizadas, né? Isso é o empoderamento do espírito, né? É um ponto aí muito importante. Essa concessão de poder que o espírito proporciona a todos, né? Para que possamos testemunhar de Cristo. Tem uma frase, né, que é a frase que abre o capítulo, lá na apostila que eu escrevi, do Frank Barterman, onde ele trabalha justamente essa ideia. Esse camarada, ele frequentava a Rua Azusa, né? E aí ele fala, né, segregação racial foi apagada pelo sangue de Cristo, né? Glória a Deus, né? Frase aí maravilhosa, né? Então é muito bonito isso. Isso aqui são os antecedentes que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente deve acabar aqui, mais ou menos. Lá com o John Wesley, né? Não deve passar muito do Wesley, não. E aí na semana que vem é Movimento de Santidade, que é muito amplo, que é muito grande, tem várias vertentes, né? E o Seymour, né? William Joseph Seymour, lá no Avivamento da Rua Azusa, tá certo? Até aí, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat, tá certo? Alguma pergunta, alguma coisa do gênero aí, pode perguntar, tá bom? Não tem problema nenhum. Vamos dar sequência. Olha o nosso amigo aí de novo. Novamente nosso personagem. Mas a história vai começar aqui. Por que o movimento só começa no século XX? Muito pertinente, né? Muito pertinente. Por que o movimento só começa no século XX, né? A gente está botando aqui o início do movimento pentecostal no começo do século XX, né? Então, será que só teve manifestação de dons espirituais, essas coisas, no século XX? Estranho isso, né? Concorda comigo? Que a pergunta dele é super pertinente. De fato, a indignação do nosso amigo chama a nossa atenção. Então, vamos tentar entender isso. Tem um livro do Ed Yatt, que é muito interessante, foi traduzido para o português recentemente. É o 2000 anos de cristianismo carismático. Muito legal esse livro. Eu não estou ganhando nada por essas propagandas aqui, gente. É que os livros são bons mesmo, tá? Então, você tem o 2000 anos de cristianismo carismático. É um livro que o objetivo dele é tentar mostrar que ao longo da história da igreja, você sempre teve manifestação de dons espirituais. Porque existe uma corrente do cristianismo, conhecido como cessacionismo, que é a ideia de que os dons, eles acabaram. A ideia de que os dons ficaram restritos, de fato, ao período apostólico. Então, o que ele tenta mostrar é que sempre houve, ao longo da história da igreja, manifestação de dons. E essa manifestação, ela diminuiu de intensidade, mas ela acontecia. E aí, quando chega no século XX, ela explode, né? Mais ou menos essa é a ideia do livro, tá bom? Esse livro também vai ser utilizado bastante aí na nossa bibliografia. Bom, panorama do pentecostalismo no mundo. O cristianismo carismático não é um fenômeno que pertence unicamente ao século XX. Ele tem sido uma constante desde que Jesus caminhou pela Terra, há 2000 anos. Contudo, no século XX, e continuando pelo XXI, houve uma tremenda explosão do cristianismo carismático. Só essa frase só. Pensei que tinha botado mais alguma coisa. Bom, então é isso, tá certo? Ele disse logo no começo do livro, mostrando que, olha, de fato, esse fenômeno, ele aconteceu, ele foi uma constante, né? Desde que Jesus caminhou aqui na Terra. Mas quando chega no século XX e continuando no XXI, acontece uma explosão, muita coisa. Então é normal você ter excessos, né? Isso é um ponto importante. Quando a gente olha a história da igreja,
a gente percebe que o Espírito Santo ele ficou meio no cantinho ali, né? O pessoal na Reforma Protestante está discutindo muito sobre Jesus, tudo mais, né? Os argumentos são muito cristológicos, né? Ah, o Espírito Santo, não, o Espírito Santo ele glorifica Cristo, né? Como está lá no Evangelho segundo João. Então o pessoal não fala tanto, né, do Espírito Santo. Ele vai ficando um pouquinho escanteado ali. Quando chega no século XX, é como se você pegasse ele do cantinho e trouxesse para o centro, para a sala, né? Então esse é um ponto super pertinente, né? De fato, essa é normal, né? Acontecer algumas, digamos assim, manifestações, né? Uns excessos, digamos assim, nesse sentido, em vista disso. Mas é normal também que ao longo do tempo esses excessos comecem a diminuir também, conforme a doutrina for evoluindo, né? Os pensamentos forem organizados e coisas do gênero, tá bom? Então vamos começar. Eu começo aqui os meus antecedentes com os famosos Quakers. A gente tem aqui os Quakers. Onde é que começa isso? Bom, nós estamos basicamente no século XVII, tá certo? E onde nós estamos no século XVII? Estamos aqui numa pequena aldeia na Inglaterra com um aprendiz de sapateiro, o senhor George Fox. Ele tem uma indumentária aqui bem característica dos Quakers, né? A gente vai ver isso depois. Essas vestes, né? E é a mesma, o mesmo negócio lá da aveia, né? A aveia Quaker, é porque eles ainda existem, tá? Nos dias de hoje, tá certo? Então, se você compra a aveia Quaker, provavelmente o camarada lá, ele tá usando essa roupinha aqui, tá certo? Mas, bom, dando continuidade. O que acontece? Bom, qual é o contexto que a gente está inserido, como eu falei anteriormente? O contexto é que as igrejas estão vivendo esse esfriamento, né? Por quê? Porque os seus líderes, basicamente, eles, para serem pastores, para dirigir essas congregações, eles só precisam ter a formação teológica, né? O camarada lá ele vai ser formado em teologia, faz o doutorado dele, né? Vira doutor em teologia e vai seguir a congregação lá. Só que é meio complicado, porque as pregações em si, elas são muito cheias de temas super acadêmicos, né? Super acadêmicos, são temas aí muito complexos e a maioria da população não consegue entender a mensagem. Daqui a pouco vai ter uma ilustração da época, uma caricatura, que mostra todo mundo dormindo na mensagem, né? Porque o pessoal não entendia. Era uma monografia essas pregações. Eram super complexas. O luterano subia no púlpito para falar mal do calvinista, o calvinista subia no púlpito para falar mal do luterano, o luterano subia no púlpito para falar mal de outro luterano, o calvinista subia no púlpito para falar mal de outro calvinista. E assim, você não tem muita aquela proximidade com os problemas daquelas pessoas. Você tem um discurso muito acadêmico, muito filosófico. E as pessoas mais leigas, as pessoas mais simples, elas não conseguem assumir, elas não conseguem assimilar os conceitos ali envolvidos. Outro ponto importante, nessa época, século XVII, você não pode ser ordenado se você não for formado em teologia. Se você não for doutor em teologia, você não pode ser formado. Então, a gente já começa a entender que vai ter uma mudança onde isso vai acontecer, porque hoje, né, quando a gente percebe a questão das ordenações, existem diversas, né, pessoas que são pastores, né, e são, de fato, dirigentes aí de congregação que não têm a formação teológica. Isso, no começo da Assembleia de Deus, vai ser super comum. E quando isso começa? Isso vai começar com John Wesley, lá no movimento metodista, como a gente vai ver daqui a pouco. Então é importante essa percepção, é importante a gente ver como as coisas vão começar a surgir. Então a igreja está muito fria, porque esse camarada, para ele ser cristão, gente, ele só precisa estar lá, faz o curso, se forma, foi designado para um lugar e pronto, está lá pregando lá, tudo mais. Essas pregações são super complexas. E aí você é crente, você não precisa ter uma vida de piedade, dar testemunho, não. Você só precisa, de fato, estar lá pregando, né? Ter essa formação e acabou. E aí isso vai gerar uma certa indignação por muitas pessoas, né? E uma delas é George Fox. Ele era aprendiz de sapateiro, então é um camarada de origem humilde. E aí já chama atenção esse aspecto, porque o camarada de origem humilde, ele simplesmente vai estar vivendo aquela realidade ali, e ele percebe que aquelas pregações, aquele contexto, não está adequado ao contexto que ele está vivendo, certo? Ele nasce em 1624, em uma pequena aldeia da Inglaterra.
Só outra observação. Essas igrejas estão dessa forma, principalmente por causa da união que elas têm com o Estado, né? A Igreja da Inglaterra, a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo. Qualquer coisa diferente disso vai ser perseguido, entendeu? Então, o oficial lá, o que pode ter templo lá na Inglaterra? É os anglicanos. Se tiver algum batista, se tiver algum anabatista, se tiver alguma outra expressão religiosa da época, diferente do anglicanismo, não pode ter templo e a galera persegue, tá certo? Então é importante a gente tentar contextualizar dessa forma para vocês entenderem. Então ele nasce nesse contexto e o problema, justamente disso, não é que a galera está estudando, não é isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa fala, às vezes, né, de que o estudar esfria o cristão, né? Isso é uma grande mentira, né? A gente vai ver daqui a pouco que quando vir a galera que vai começar a dar continuidade a esses pensamentos, né, e tudo mais, a maioria deles são extremamente estudiosos. Inclusive o George Fox, mesmo de origem humilde, vai dizendo nos relatos que ele memorizou toda a Bíblia, né? Assim, a gente não sabe se é verdade, né, de fato, mas tá escrito lá, né? Falou que ele memorizou todo o texto bíblico, né? Então isso já mostra bem claro com um camarada que está muito envolvido aí com as escrituras, tá certo? O que esfriou a igreja não foi o estudo. O que esfriou a igreja foi, de fato, essa associação com o Estado, como o anglicanismo fez, né? O anglicanismo, para quem não conhece, é uma religião que foi criada ali com vertente protestante, né? O rei Henrique VIII, ele desvinculou da igreja católica e fundou essa religião aí, o anglicanismo, tá certo? Então, eles não estão mais subordinados ao Papa, certo? Embora em vários aspectos, principalmente na liturgia, na forma com que o culto é conduzido, é muito semelhante. Quem vai começar a romper com isso vai ser aqui. Ó. Então, aos 19 anos, ele abandona o ofício e começa a vagar pelo país, buscando a iluminação do alto. Então, todas essas igrejas que eu falei, seja o oficial, que é o anglicanismo, e seja as outras igrejas, ele vai começar a entrar lá e vai começar a observar tudo. Vai começar a observar todas essas igrejas. E ele vai entender que a liturgia, os ministros, os credos, tudo isso é obstáculo à liberdade do espírito. Ele vai condenar tudo. Ele vai chamar os sacerdotes, né, os pastores já assalariados, né? Tipo, o camarada que ganha dinheiro lá, né? Mais ou menos. É isso que ele vai chamar, né? Então, a crítica, né, do George Fox é muito forte, né? Porque ele não vê essas pessoas dando testemunho. Né? Ele é bem firme contra isso. Então, ele entendia que tudo isso, na verdade, é um obstáculo. Ele realmente condenava a liturgia, condenava os ministros, condenava os credos, condenava uma série de coisas aí, tá certo? Vamos continuar. Ele vai atacar a doutrina da depravação total. Isso aqui, gente, é muito importante, porque isso aqui está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, tá? Não está com esse nome, não. Mas a interpretação é essa, tá certo? A doutrina da depravação total, ela basicamente, de forma bem simples, é a ideia de que o ser humano ele está num estado tão miserável de pecado, né? O pecado ele afetou o homem de uma forma tão forte. O pecado ele afetou a humanidade de uma maneira tão intensa, tão integral, né? Afetou o seu intelecto, o seu corpo, de tal forma que ele não consegue se achegar a Deus. Ele não consegue, pelo seu próprio mérito, ele não consegue pelo seu próprio esforço, pelas suas próprias forças, se achegar a Deus. Ele não consegue. Ele precisa da iniciativa divina. Ah, mas como é que fica a liberdade humana nisso aí? Isso aí vai ser assunto da parte doutrinária, não é assunto para hoje. Tá certo? Mas de forma simples, é isso, que é a depravação total. O ser humano está no estado ali que ele não consegue, pelo seu próprio esforço, se achegar a Deus. É Deus que, de fato, provém os meios para que nós possamos verdadeiramente nascer de novo, tá certo? Bom, o que vai acontecer? O George Fox ele vai disseminar isso e ele vai atacar essa doutrina. Por quê? Porque ele entende que isso aqui é meio que uma desculpa. Que o pessoal não vive uma vida de santidade. Ah, já que eu sou depravado mesmo, né? Então vamos embora, né? Vamos pecar, né? Então é mais ou menos isso. Você tem aí uma certa crítica nesse sentido, porque as pessoas estavam meio que usando isso. Ah, eu sou depravado, por isso que eu erro tanto. Então, não é assim, né? Ele vai, de fato, trabalhar contra isso nesse sentido. Ele vai acreditar que o homem tem uma iluminação interior, que ele pode, de fato, se chegar a Deus, tá bom? Gradativamente, ele foi conquistando seguidores.
isso aqui é um ponto importante. Como é que esse camarada fez isso? Pode ser até meio absurdo para a gente hoje, mas ele entra nessas igrejas, seja nas oficiais, seja nas não oficiais, e ele começa a pregar. É como se fosse o seguinte: eu entrei numa Assembleia de Deus hoje, aí tá o pastor pregando lá, aí eu começo a pregar junto com ele, né? Aí fica essa questão. Ele está pregando, eu começo a pregar algo diferente, e aí os argumentos do Fox, né, na opinião dos seus seguidores, estavam melhores do que o do camarada que está lá pregando, né? E aí ele começa a ganhar seguidores nesse sentido. E aí é basicamente isso. Ele começa a fazer algumas reuniões, né? Começa a se juntar com essas pessoas e começa a formar esse movimento, que eles se chamam de amigos. E aí é o ponto que eu gostaria de destacar, que começa a acontecer algumas coisas que a gente vê claramente que influenciou o movimento pentecostal. Eles são chamados pejorativamente de Quakers. Por quê? Porque Quaker, no inglês, é o quê? Tremor, né? Estremecer. Então a galera, quando recebia o Espírito, né, ficava ali tremendo e tudo mais. Né? Isso a gente vê no movimento pentecostal, né? Só que isso começa aqui, né? Essa maior liberdade para o Espírito e tudo mais começa aqui. Outro aspecto relevante dos Quakers é a questão de, por exemplo, eles acabaram com a liturgia. Então, como é que é um culto Quaker, né? Se não tem liturgia? A liturgia é aquilo que a gente faz, né? Vai o camarada lá cantar, tem a escala, né? Que é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. Tem aquele camarada que canta, aí tem o que prega, né? E aí, fechou. E tem o que dirige o culto lá. Como é que é a liturgia Quaker? Todo mundo em silêncio. Aí quem for tomado pelo Espírito começa a falar, tá certo? E aí você percebe, talvez isso seja meio estranho para quem é da Assembleia de Deus e de outras denominações. Mas quem já frequentou a Congregação Cristã do Brasil sabe que quando na hora da mensagem isso acontece, né? A congregação fica ali toda e aí levanta alguém e é esse camarada que vai pregar. Então, esse costume da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, que é a primeira denominação pentecostal do Brasil, começa com aqui, né? Começa com essa abordagem aí do George Fox, tá certo? É um ponto super pertinente. Agora, uma contribuição super importante. Como eu já falei, os cultos eram sempre celebrados em silêncio, e aí, via manifestação, ali o camarada sentia esse impulsionamento do espírito, ele ia lá e pregava. Era mais ou menos assim que a coisa acontece. Só que aí que está o ponto. Podia ser qualquer pessoa. As mulheres, elas tinham o mesmo direito de fala que os homens. E isso aqui, para a época, é absurdo, né? As mulheres poderem falar assim, publicamente e tudo mais, mas aqui as mulheres vão ter os mesmos direitos de fala dos homens. Se ela for tomada pelo Espírito, é ela que vai falar. Então, essa contribuição aqui, ela não fica só no aspecto do movimento pentecostal, mas ela vai também além, ela vai até para os direitos humanos de maneira geral. Isso aqui é uma valorização da igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade de direitos, né, entre homens e mulheres. Então, você tem um aspecto aqui super relevante que eles combatem, né? Então, o que os Quakers enfatizam, eles se chamavam de amigos. Então, o que eles enfatizam é a igualdade. A ideia é que em Cristo nós somos iguais. Não tem essa história de nobre. Que nobre o quê? A gente, em Cristo, ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que ele bate lá bate no caso em termos de argumentos, né? Fala contra os sacerdotes, né? A galera toda está na liderança porque ele não concorda com o que eles estão fazendo. Está muito distante da realidade, né? Mas ele agora, de fato, tem essa preocupação em mostrar, olha, em Cristo nós somos todos iguais. Então, se nós somos todos iguais, não pode ter escravidão. Né? Não faz sentido. E aí começaram a ir contra a escravidão. Eles vão contra uma série de coisas. Né? Por exemplo, quando passava um nobre, você tinha que tirar o chapéu. Eles não tiram. Eles não têm esse negócio. Eles vão popularizar aquilo que nós fazemos muito, mas não podemos fazer agora, que é o aperto de mão. Porque quem fazia aperto de mão eram os nobres, quando estivesse fazendo um acordo, coisa do tipo, né? Aí eles vão começar simplesmente a popularizar a ideia do aperto de mão, é, porque não tem diferença, né? Não tem essa história de nobre. Não, não, em Cristo nós somos todos iguais, tá bom? Essas contribuições dos Quakers são muito importantes. E eles rompem muito com a liturgia. Então, assim, outro ponto relevante, né? Os protestantes, eles não rompiam totalmente, né? Os primeiros protestantes
completamente ali com a liturgia do culto católico, né? Mas quando você tem os Quakers, eles rompem muito com isso. Então, por exemplo, se a gente não faz sinal da cruz hoje, e uma série de coisas que muitos católicos fazem, isso começa aqui, né, com os Quakers. Porque eles que, de fato, vão ter um rompimento muito firme aí com essas questões. Eu acho que fechou aqui os Quakers. Aqui umas fotos, né? Fotos não, né? Desenho. Não tinha um viajante do tempo que foi lá e tirou foto. Mas tem esses desenhos aqui, né? E esse desenho chama atenção. Você tem uma mulher em pé e falando, né? Para a época, isso aqui seria um absurdo. Mas um exemplo, né, de uma reunião, onde as mulheres estão lá falando, tá certo? Outro Quaker também super importante, antes de eu abrir para perguntas, né? É o Guilherme Penn. Guilherme Penn agora vai começar a mudar, porque esse camarada é nobre, esse camarada tem dinheiro, um camarada bem rico. Só que ele vai gostar muito da ideia dos Quakers, né? E vai ser o Quaker mais famoso depois do George Fox. Os nobres da Inglaterra, eles tinham uma dívida muito grande com Guilherme Penn. E eles não tinham como pagar. E como a Inglaterra, na época, estava colonizando aquilo que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, na época era chamado de Nova Inglaterra, né? E aí, basicamente, eles doam uma parte da terra lá por Guilherme Penn como uma forma de tentar, de fato, saldar essa dívida, né? E aí eles vão e dão essa parte para eles. E nesse local, o Guilherme Penn, ele tenta, de fato, fazer uma sociedade Quaker. Não só Quaker, isso é um ponto relevante. Nesse local que ele funda lá a Vila dos Amigos, né? A Filadélfia, né? É um amor e amizade, tá certo? Então ele funda lá a Filadélfia e depois, né, posteriormente, a Pensilvânia, no atual hoje Estados Unidos da América, né? E ele funda essa Vila dos Amigos, né? E lá ele desenvolve a ideia não só dos Quakers poderem se reunir, porque, como eu falei, Quaker na Inglaterra não é religião oficial. Então os camaradas são perseguidos. Não é religião oficial. A religião oficial é anglicanismo, tá certo? Que é o que veio lá com o rei Henrique VIII. Então, nessa comunidade que ele faz lá, ele, por exemplo, dá ênfase à liberdade religiosa. Você é católico e você não quer ser perseguido? Vai lá para Filadélfia. Você é luterano e não quer ser perseguido? Vai para Filadélfia. Então, a ideia de Estado laico, essa ideia começa a nascer aqui. Mais uma contribuição fantástica do cristianismo. A ideia aí de Estado laico, uma sociedade com liberdade religiosa, uma sociedade sem escravidão e que respeitasse o próximo. Olha as contribuições fantásticas que os cristãos eles tiveram aí na antiguidade. Isso aqui é incrível, né? Isso aqui é muito bonito, né? Para a glória de Deus. Outro aspecto relevante também é que nessa sociedade, como eu falei, né, tem a questão da escravidão, né, que ele bate de frente, né, tudo mais, é um local que realmente ali eles poderiam serem livres. E isso vai influenciar toda a Constituição dos Estados Unidos, né, e toda a ideia de democracia moderna, tá certo? E é basicamente essa contribuição dos Quakers. Eles têm essa preocupação maior de você não está tão fixo assim a essas instituições religiosas. É claro que guardado devida proporção, né? O movimento pentecostal tem muita coisa que ele não concorda com os Quakers, mas não temos como negar que eles têm umas contribuições muito pertinentes, tá bom? Até aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma coisa. Estamos com 16 participantes. Se alguém perguntou alguma coisa. Aqui não. Deixa eu ver aqui no chat. Também não. Também não. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando aí. Vocês estão entendendo, gente? Espero que esteja claro, né? Eu sei que é muita informação, né? Quantidade de informação, assim, elevada, né? A gente vai continuar agora trabalhando mais algumas coisas. Mas é interessante isso daí. Bom, vamos pro pietismo agora, né? Aí, mais uns personagens aqui, né? Você tem uma caricatura do Daniel Beck e do Gunnar Wigner. Aí, se liga aí, gente, ó. O nome é pietismo, tá? Não é petismo, não. Eu tô falando isso aqui, aconteceu, né? Aconteceu uma situação
Um professor foi dar um estudo recentemente sobre isso aqui, né? Sobre o pietismo. E aí teve uma pessoa que pensou que era petismo, né? Até criticou, né, o camarada ali, que era um estudo relacionado à religião e tudo mais, queria fazer. Aí falou que estava com viés político, mas não, pietismo, né? Tome um pouco de cuidado aí conforme que você vai ler o assunto. A caricatura que eu falei aí, ó, olha só. Isso aqui é um culto aí, ó, do século aí 17 e século 18, né? A galera, ó, dormindo. Camarada lá lendo o sermão era lido, tá? Não é como hoje, né, que fica, camarada falando lá na frente. Não, né, o sermão era lido, né? O pregador ficava lá estudando, né, fazia lá o sermão dele, que era quase uma monografia, e aí ia pregar lá no culto de domingo, falando mal do calvinista, falando mal dos outros, né? Essas coisas aí que aconteciam na época. E ele lia o sermão, né? Que falando mal dos outros, polemizando e um argumento super técnico, né? Super técnico. E a galera tá aqui, ó, a irmã aqui tá acabada, né? A irmã dormindo solenemente na frente dele, né? É óbvio que isso aqui é uma brincadeira, né? Isso aqui é uma caricatura, né? Mas reflete um pouco desse problema. Se você já ouviu falar um pouquinho sobre a história da arte, vai saber que esse momento aqui é o barroco, né? E o barroco, ele tem essa pegada de... Por exemplo, olha as esculturas. É tudo muito nos detalhes, né? As esculturas vêm os músculos, tem tudo muito bem detalhado. Tem muita firula, né? Muita coisinha ali para enfeitar o negócio. E a pregação era a mesma coisa. A pregação era cheia de coisinha. Imagina que aquela pregação para falar um monte de. Para falar uma coisa simples, o camarada usava toda uma argumentação lá, toda técnica, vocabulário técnico, fala técnica, um monte de coisa complicada. Então é mais ou menos assim que eram as mensagens. É claro que a maior parte das pessoas não conseguiu entender, gente. Não tem como. As pessoas mais humildes, elas estão dormindo. Elas não conseguiam assimilar essa mensagem. O pietismo foi um movimento contra a frieza espiritual que dominava a vida religiosa. Como eu falei, essas pessoas, elas, além disso, não davam muito testemunho, né? Muito testemunho sobre uma vida piedosa, mostrando ali de fato um caráter santo, uma vida de santidade. Não, o camarada é simplesmente uma pessoa que fez da universidade, se formou e virou lá o pastor lá, o sacerdote lá da igreja que ele está ministrando. Né? E o movimento ele surge na Alemanha, entre os luteranos, tá certo? Você tem os seguidores de Martinho Lutero, os luteranos. Posteriormente, o pensamento de Lutero vai ser organizado, formando ali aquilo que a gente chama de ortodoxia luterana. Ortodoxia é basicamente aquilo que você admite como correto, né? A crença correta. Aquilo que, de fato, os luteranos entendiam, né? Como se fossem ali os dogmas, né? Os princípios que eles deveriam seguir. Então, esse movimento ele surge como reação a isso. Ele vai destacar que está muito frio, né? A igreja tá muito fria, e eles vão tentar buscar uma vida de piedade, como o próprio nome diz. Mas, como nos casos anteriores, não é eles que inventam o nome. O nome é sempre os inimigos, né? Os adversários ali que, que inventam os nomes, tá certo? Esses slides serão disponibilizados? Sim, Bruna, serão disponibilizados, tá certo? Eu vou colocar lá no grupo depois. Eu estou fazendo cuidado de colocar a referência em tudo, tá? Para vocês saberem que eu não estou inventando nada. Eu estou tirando isso aqui de livros, tá? Tem aqui o Rusto Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, é o volume 2, tá? Eu esqueci de botar que é o volume 2, mas tá bom. Página 337, é esse livro aqui, super recomendo. Quem quiser aprender história da igreja, história eclesiástica, né? Como é o termo que alguns preferem, né? Quem quiser aprender sobre a história, né, de fato, de como o cristianismo se desenvolveu ao longo do tempo e tudo mais, super recomendo a obra do Rusto Gonzalez, volume 1 e volume 2. É muito bom, você vai poder ter um conhecimento muito interessante sobre a história da igreja e conseguir edificar a sua congregação, conseguir edificar a igreja aí onde você congrega, você vai poder saber onde começou essas doutrinas, como a gente está vendo aqui, né? A gente está tendo uma visão que as coisas não são novas, né?
Por exemplo, tem gente hoje que usa o mesmo argumento lá dos Quakers, os pastores não ganharem salário, né? Mas o negócio começou nos Quakers lá. Mas a gente entende que tem um contexto para os Quakers estarem argumentando assim. Eles estavam revoltados porque a galera não tinha uma vida de piedade, né? Então a gente tem que sempre entender o contexto em que as coisas estão inseridas, né? Nada surge do nada, tá, gente? Isso aqui é fundamental, tá? Quando começar a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, né, muito tempo depois, a igreja luterana vai ficar, ó, quietinha. A igreja vai ficar, ó, quietinha, não vai bater de frente com o nazismo. Quem vai, de fato, bater de frente com o sistema é a galera de herança pietista. Tem uns nomes bem famosos, né, como Karl Barth e o Bonhoeffer, que é uma pessoa muito citada às vezes no Facebook, né, o pessoal bota umas frases dele. Eu vi uma frase dele recentemente que ilustra bem esse aspecto, né? O silêncio diante do mal é o próprio mal. O que o Bonhoeffer está falando? Está criticando o que estava acontecendo. A igreja, na época, ela estava simplesmente aderindo ao nazismo quietinha. Né? Não, melhor, não estava criticando, né? Ela ficava em silêncio. Só que você ficar em silêncio frente a uma atrocidade daquela não é legal. É claro que a galera que foi contra foi perseguida. Bonhoeffer, ele morreu ali, né? Pelos nazistas e tudo mais, próximo ao término da Segunda Guerra Mundial. Mas é um camarada, embora a gente não concorde com tudo que ele falou, ele tem umas contribuições fantásticas para a época. A gente tem que entender sempre o contexto que as coisas estão inseridas, tá bom? Seguindo aí, a gente tem 3 nomes muito importantes para o movimento petista. A gente tem Philipp Jakob Spener, você tem o August Hermann Fraenkel e o Conde de Zinzendorf. Esses nomes aqui são feios pra caramba os nomes, né? Os nomes são bem complicados, né? A aparência dos camaradas também é um pouco complicada, mas deixa quieto, né? Brincadeira, né? Mas você tem o Spener, né? Que vai ser quem vai começar aí, de fato, o movimento, né? Que vai começar com as ideias sacadas pietistas, né? O Fraenkel vai dar continuidade, vai ter mais algumas contribuições, e o Zinzendorf vai ter uma contribuição mais para o lado das missões, né? Mais para a ideia de você evangelizar outros povos, né? E tudo mais. Então você tem alguns nomes aí desse movimento, tá certo? Vamos começar pelo Spener? Deixa eu ver como é que tá a hora aqui. Tá boa, tá boa. Vou conseguir chegar onde eu tinha planejado. Bom, antecedentes. Tá? Antecedentes porque está antecedendo o movimento pentecostal. Você tem o Spener, né, século XVII, como a gente já argumentou. Quando ele era jovem, ele leu diversos livros sobre a necessidade de uma fé pessoal acima da doutrina. É isso que ele está batendo de frente. Ele, olha, não é que eu estou condenando a doutrina, mas, gente, a gente precisa ter uma fé pessoal. A gente precisa ter uma experiência, né? A gente precisa, de fato, manifestar isso. E quem fala isso, o Spener, ele era doutor em teologia. Então, assim, a galera que começa a liderar esses avivamentos, né? De fato, começar a oferecer essas críticas, são pessoas que estudam. Né? Essa ideia, mais uma vez, de que o estudo escria o crente, essa ideia não vem de Deus. Né? Essa ideia aí ela é muito perigosa. É claro que a gente não vai só estudar, a gente precisa, como eu falei, e como o Spener também vai trabalhar aqui, a gente precisa de uma vida de piedade. A gente precisa, de fato, manifestar uma vida piedosa. Então, ele vai trabalhar justamente isso, vai criticar esses pontos. Né? Olha, vocês estão aí falando muito de coisas super acadêmicas, né? Mas vocês não estão demonstrando isso na prática. Vocês não estão mostrando amor ao próximo, uma preocupação aí com os próximos e tudo mais. Em 1670, ao ser chamado para assumir o púlpito em Frankfurt, ele criou os colégios de piedade. Eram reuniões voluntárias, tipo umas células que a gente faz hoje, né? Que eles iam lá e, basicamente, estudavam a Bíblia, estudavam lá um salmo, mas é estudar mesmo, é sentar junto, ver ali de fato o que cada um entendeu e procurar de fato viver essa vida piedosa. Eles procuraram orar mais, enfatizar mais a prática da oração, essas disciplinas espirituais. É basicamente esse aspecto, né, que é super, super relevante. Bom, ele vai publicar uma obra, né, onde ele vai expor boa parte desse pensamento, né, a pia desideria, né, que são desejos piedosos, onde ele vai de fato destacar, né, principalmente a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Porque quem faz as coisas na igreja é só o pastor, né? É só o líder lá, né? O bispo, tudo mais. É só ele que faz, né? Na época. Não tem a ideia ali de outras pessoas leigas estarem fazendo isso. Porque, como eu falei,
só quem está ali de frente é a galera que, de fato, foi formada, né, virou doutor e está lá pregando, tá certo? Ele vai destacar, não, o sacerdócio ele é universal. E se ele é universal, a gente precisa sentir isso, né? Sentir esse interior, no nosso interior, né? Essa experiência e, de fato, manifestar uma vida piedosa. E aí, os candidatos a pastores e teólogos deveriam ser verdadeiros cristãos. Exatamente isso. As pessoas precisam mostrar testemunho. Não adianta você apresentar um diploma que você é doutor em teologia, porque isso não é suficiente, né? Você precisa mostrar uma vida piedosa, precisa mostrar uma vida cristã, uma vida de fato que mostre frutos. Essa é a preocupação deles, né? E o movimento pentecostal trabalha isso muito bem. O movimento pentecostal ele tem essa preocupação. E o Spener vai começar a desenvolver muito essas questões. A gente tem o seguidor dele, né? O Franco é um camarada rico, essa galera tem dinheiro. E é muito importante essa questão, porque assim, eles têm dinheiro. E assim, o Estado, ele está negligenciando os pobres, né? O Estado e os pastores também. Tá nem aí. Atos 6 ficou escanteado, né? Atos 6 é o caso lá das viúvas, né? O pessoal estava precisando de ajuda e os apóstolos criam o diaconato, né? O serviço ali de diácono, justamente para ajudar essas pessoas. Para isso que os diáconos foram criados. E aí o que acontece? O Franco é um camarada rico, né? Basicamente eles ajudam essas pessoas mais pobres, né? Se o Estado não está dando educação, a gente vai dar educação, a gente vai ajudar nesse sentido. Eles vão contribuir de fato, né? Não só contribuir espiritualmente, mas contribuir para a vida dessas pessoas, né? E ele foi batizado. Não, perdão. Ele não é ele que foi batizado, não. Ele começou a seguir as ideias do Spener, né? Ele segue ali as ideias do Spener, ele acha a ideia super interessante e ele começa a destacar a importância da experiência da conversão. Você precisa realmente ter experimentado essa conversão, sabe? Você precisa ter um momento ali na sua vida que você de fato sentiu, não, aqui é o momento em que eu realmente tive minha vida transformada. Tem uma frase do Frankl que destaca um pouco esse aspecto. De repente, Deus me ouviu, assim como se alguém estendesse a mão. Todas as minhas dúvidas desapareceram. Em meu coração tive a segurança da graça de Deus em Jesus Cristo. Desde então, pude chamar a Deus não somente Deus, mas também Pai. A tristeza, a angústia desapareceram imediatamente de meu coração. Repentinamente sobreveio-me uma onda de deleite, de tal modo que, em alta voz, louvei e magnifiquei a Deus que mostrara tal graça. Então ele sente ele na prática que, de fato, ele foi justificado. Então ele começa a destacar essa necessidade por uma experiência de conversão. Você realmente não tem uma experiência que está acima da Bíblia. Não, não é isso. Mas você, de fato, experimentar isso na prática. Não adianta eu pregar uma série de coisas aqui que a gente não experimenta na prática, não faz sentido isso. Não adianta eu falar que servir a Deus é maravilhoso, que sentir a sua presença é algo incrível, se eu não sinto isso na prática, né? Se eu não tenho esse sentimento, né? Tudo mais. Então, esse é um aspecto super relevante mesmo, tá bom? E aí, seguindo, ele começou a enfatizar que os cristãos eles precisavam orar, precisavam ler a Bíblia, autoexaminar-se e buscar o arrependimento diariamente. Eles precisavam, de fato, buscar ali o arrependimento, se autoexaminar, ler a palavra, buscar oração. Como eu falei, as disciplinas espirituais, uma vida prática, tá certo? Então, isso aí é um aspecto super relevante deles. Como eu falei, eles tinham essa preocupação prática tanto com o meio que eles estavam inseridos, e também em manifestar isso, né? Manifestar de fato uma vida de santidade. Não só a gente pregar que você precisa viver, que nós precisamos viver uma vida de santidade, mas a gente também colocar isso na prática, gente. Isso aí é fundamental e extremamente relevante para a nossa vida cristã. Bom, uma consequência importante do movimento foi o começo do movimento missionário no protestantismo. Não é tanto com Frankl, isso deve ser mais com de Zinzendorf, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa ideia que os pentecostais têm, você sentir a presença de Deus aí, essas coisas assim que a gente tem, isso começa a nascer aqui, essa necessidade de você sentir a presença de Deus, de nós experimentarmos isso. É claro que o perigo acontece, como a gente vai ver mais para frente,
O perigo acontece quando a gente negligencia a Bíblia, né? Eu não posso colocar essa experiência acima da Bíblia. Ninguém aqui está colocando a experiência acima da Bíblia. Estão lendo a Bíblia, estão orando, mas precisam de fato experimentar isso na prática. Essa experiência ela passa pelo crivo das Escrituras, tá bom? Isso é um aspecto super, super relevante e muito necessário. A gente precisa experimentar isso que a gente está pregando. Eu prego que Jesus é incrível, que Jesus Cristo ele me traz alegria. Eu preciso ter essa alegria. Não faz sentido eu pregar isso e eu ser uma pessoa fria, eu não sentir essa alegria. Isso não faz o menor sentido. Não faz sentido eu falar que Jesus transforma vidas se a minha vida de fato não tiver sido transformada. Não faz sentido eu falar que Jesus de fato quer transformar os outros se eu de fato não estou transformado, não estou manifestando uma vida de santidade, não mostro com a minha vida os frutos e tudo mais. Isso aí é muito sério, tá bom? E o Conde Zinzendorf, ele também é outro camarada rico, né? Só pelo nome, tu já sente, né? Que o camarada tem dinheiro. E aí, mais uma vez essa questão. É o que eu falei. O pessoal aqui, eles vão ajudar os mais pobres, né? Eles têm dinheiro, mas eles vão ter essa preocupação de poder ajudar os mais humildes, né? E ele vai contribuir para o movimento missionário. O pessoal não está tão preocupado com a questão das missões. Você olha Lutero, Calvino, a grande preocupação desse pessoal é muito com a questão doutrinária. Eles estão organizando o pensamento, estão batendo de frente com outras correntes teológicas e dizendo que não é assim. A Bíblia deve ser interpretada desta forma, não de outras formas. Então é mais ou menos isso que eles estão batendo de frente ali. E eles vão negligenciar um pouco essa questão mais missionária. E aí, com o Zinzendorf, com uma experiência que ele vai ter, ele vai justamente se preocupar mais com essas questões. É claro que ainda também não está tão organizado. Parte mais missionária, pelo menos do lado ali da Grã-Bretanha, vai ser organizada mesmo, essa ideia de missões modernas, essa ideia de movimento missionário mais forte, é com um camarada chamado William Carey, que é o camarada que vai lá na Índia e vai pregar o evangelho assim, de maneira linda, assim, lá na Índia. Ele que vai iniciar as missões lá na Índia. E esse movimento missionário, né, essas missões modernas, de maneira geral. Mas elas já começam aqui, tá certo? O Zinzendorf era rico e desde cedo ele experimentou uma fé viva, tá bom? Ao longo de sua vida, foi cada vez mais se aproximando das ideias pietistas, né? Ele passa por muitas universidades e na universidade, como o próprio nome diz, universidade, né? Você tem uma unidade, ou deveria ter pelo menos, né? Uma unidade na diversidade, né? Você tem um único local em que você tem várias ideias diversas circulando ali. Então, ele vai ter muito contato com essas obras, né? Com a obra do Spener, com os pensamentos de Frankl. Basicamente, aí ele vai ter contato com tudo isso. E aí ele vai ser ordenado pela questão toda, né? E o que acontece? Existem alguns cristãos que vão estar sendo perseguidos. Lembrando, o Zinzendorf ele é rico. E se ele é rico, ele tem terras, né? Ele tem muitas terras. Então, alguns cristãos da Morávia, o que acontece com esses crentes? Esses crentes aí, eles são descendentes, né, em termos doutrinários, de um camarada chamado John Huss, que ele é 102 anos antes de Lutero. John Huss ele já começa a bater de frente com o sistema antes do Martinho Lutero, lá no século XIV, mais ou menos. Ele já começa a bater de frente e começa a dar a ideia de justificação pela fé. Só que o John Huss, infelizmente, ele foi morto, né? Ele foi levado a juízo, aquela questão toda. Deram um salvo-conduto para ele, que não ia fazer nada com ele, só que mentiram para ele, né? Mentiram, ele foi lá e ele foi morto. Quando ele estava sendo morto, é uma cena fantástica, assim. Isso mostra que os dons não cessaram. Porque quando ele está sendo morto, o Huss fala, vocês podem estar matando o ganso. Porque Huss, em alemão, é ganso, né? Você pode estar matando o ganso, mas Deus, daqui a 100 anos, vai levantar um cisne, o qual vocês não poderão queimar. O que acontece 102 anos depois? Martinho Lutero. Martinho Lutero vem lá, e quando eles tentam matar o Martinho Lutero, eles não conseguem, né? O Martinho Lutero ele é capturado pelos príncipes ali. Eles mudam o nome dele, acho que é Cavaleiro Jorge, um negócio assim, agora eu não lembro. Mas eles mudam o nome do Lutero, né? Ele fica disfarçado, fica escondido para ele não ser morto. E é nessa hora que ele faz a tradução e tudo mais, né? Da Bíblia lá para o alemão. Então, o John Huss, ele tem os morávios, eles são camaradas ali que seguiam o John Huss, né? Os cristãos moravianos. Só que eles estavam sendo perseguidos, né? E aí, o Zinzendorf, esse camarada aqui, ele simplesmente propõe refúgio para eles. Ele vai lá e
propõe algumas terras para eles ficarem, né? E aí ele teve tanto interesse nesses irmãos, perdão, uma parte que eu esqueci. E aí, nesse local que ele dá as terras para eles fundam uma comunidade. A comunidade de Hanhut. Eu não sei se é assim que pronuncia, né? Mas a ideia é o abrigo do Senhor. Então, a tradução, né, desse nome. Então, eles lá fundam essa comunidade. O Zinzendorf, ele tem as funções ministeriais dele. Só que ele se interessou lá por esses irmãos. Ele teve tanto interesse que ele abriu mão dos seus cargos para pastorear esse pessoal. Pô, esse pessoal é diferente, né? Ele foi lá e teve essa preocupação com essas pessoas aí mais humildes, né? Porque os crentes moravianos, eles são cristãos bem humildes. E ele foi lá e começou a pastorear esse pessoal. E aí tem um episódio que vai marcar muito esse movimento missionário. Existe um camarada ateu lá na Inglaterra que era dono lá de uma ilha lá no Caribe, né? E ele tinha alguns escravos. E aí 2 jovens moravianos, eles pedem para evangelizar nessa ilha, para evangelizar os escravos. Ele não deixa, né, o ateu. E não, só deixo se for um escravo, né? Só se um escravo for evangelizar lá. O que acontece? Esses 2 jovens moravianos abrem mão da sua liberdade, se tornam escravos desse camarada e vão para lá evangelizar os escravos. Então, eles fazem um trabalho missionário lindo, né? Abrir mão da sua própria liberdade para poder ir lá e evangelizar, né? Fantástico, gente. Isso aí é um negócio simplesmente incrível, incrível. E eles vão lá, e isso vira uma marca assim do movimento moraviano. E aí desperta um fervor missionário fantástico. O Zinzendorf se vincula a eles, né? De fato, como eu falei, ele fica com muito interesse e abandona suas próprias funções ministeriais para pastorear esse pessoal. E eles evangelizam Américas, África, Índia. Então eles começaram a evangelizar de maneira fantástica, tá certo? Tem algumas imagens, né? Claro que são ilustrações, tá? Não existe nenhum viajante no tempo que foi lá e tirou essas fotos. Mas você tem a comunidade de Hanhut, o Abrigo do Senhor, aqui, bem bonito, né? Essa região aí que o Zinzendorf forneceu para eles. E aí você tem os locais que eles evangelizaram, né? Evangelizaram as classes mais humildes, né? O pessoal ali, para muitas pessoas, eram pessoas ali que eram negligenciados, né? Uma série de coisas aqui. Então é bem interessante, tá certo? Você tem o trabalho missionário com os índios, né, na América do Norte. É interessante. Uma coisa que eu esqueci de falar. Lembra dos Quakers? Os Quakers, quando eles ganham lá aquele pedaço da terra na Filadélfia, que ficou conhecido como Filadélfia, eles não entram em guerra com os índios no primeiro momento, né? É diferente dos outros protestantes que chegaram lá tocando terror nos índios, né? Mas os Quakers não, eles tentam fazer acordos, né? Porque os Quakers têm muito aquela visão da igualdade, principalmente dos outros povos, né? Então eles têm esse cuidado. Então é muito pertinente isso, essa questão dos direitos humanos com os Quakers é lindo demais, certo? Você tem a estátua aí do Zinzendorf e aí uma ilustração aqui dele falando para as pessoas e tudo mais. E o Conde de Zinzendorf, em especial os crentes moravianos, eles vão ter uma contribuição muito grande no movimento do nosso amigo John Wesley, né? Que vai vir agora, se não estiver enganado. É ele aí, ó o John Wesley. Então essa é a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito do John Wesley. O John Wesley é muito fantástico, né? É muito legal a história do John Wesley. A gente tem aqui quanto tempo? A gente tem 20 minutos para falar do John Wesley, né? 25 minutos para falar do John Wesley, né? É muito legal. O John Wesley, né, ele é conhecido e foi chamado pela mãe dele de o tição tirado do fogo. Que isso, gente? Por que ele tem esse nome, né? Tem uma situação muito pertinente que aconteceu na vida dele, que é essa daí. Essa é uma ilustração falando de uma situação que eles estavam lá numa casa, o Wesley estava dormindo, e aí, de repente, a casa deles, a casa pastoral, né? O Wesley, só para te contextualizar antes, o Wesley é filho de Susana e Samuel Wesley. Basicamente, são cristãos anglicanos, tá bom? Eles estão lá na Inglaterra, vinculados à igreja, à religião oficial. Então, essa galera aqui, diferente dos outros movimentos que a gente viu, que está mais à margem ali e tudo mais, eles estão na religião oficial da Inglaterra, tá bom? Então, são pessoas devotas, né? A Susana é uma mulher fantástica.
ela é incrível, ela é super inteligente. A mulher falava latim, grego, francês. Ela ensinou o filho dela a ler a Bíblia em grego, né? Então, sério, é incrível, assim. A Susana Wesley é uma mãe fantástica. Ela era super disciplinada com os filhos. E a partir dessa situação aqui, ela percebe que o Wesley, Deus tinha um chamado especial na vida do Wesley. Por quê? Porque a casa começa a pegar fogo, né? E aí sai todo mundo. Aí sai todo mundo, aquela coisa toda. E o Wesley está dormindo lá de boa. Mas o que aconteceu? Quando eles saíram, viu que estava faltando o Wesley. Só que não dava para entrar mais, porque a casa já estava tomada pelas chamas. E aí o Wesley acorda, né? E acorda nesse fogo todo e tinha uma janela que dava para ele sair. E aí aquela coisa toda, o Wesley aqui tinha seus singelos 5 anos de idade, os vizinhos vão lá, se ajudam, formam essa escada humana aqui para tentar chegar até lá em cima e conseguir resgatar o John. E aí resgataram o John Wesley com vida, né? Graças a Deus. E quando a mãe dele vê isso, ela se ajoelha e ela vê, não, realmente Deus ele tem algum plano muito especial na vida desse menino, né? Porque isso aqui foi uma coisa incrível, né? E aí ele é chamado de o tição tirado do fogo, né? Porque o Wesley é um camarada aí que realmente foi muito usado por Deus para promover um grande avivamento na Inglaterra. Então a ideia de fogo, né? O fogo do avivamento, ele seria um tição, né? Tirado do fogo, né? Essa seria a ideia, tá certo? E aí o John Wesley, ele vai ter essa disciplina super rígida lá, né? Ele era um dos 19 filhos, né? Samuel e Susana. O Samuel tinha alguns problemas, né? Principalmente com dívidas, né? Ele arrumava alguns probleminhas, né? Mas a Susana era super disciplinada, ela tinha uma preocupação muito grande, ela tinha um conhecimento de cristianismo fantástico. Ela tinha o conhecimento dos pais da igreja. O Wesley escreve, tem uma frase dele, né? Eu aprendi mais com a minha mãe, eu aprendi mais de teologia com a minha mãe do que com os teólogos da Inglaterra, né? A mãe dele tinha um... E ele não está falando só de cristianismo prático, né? É porque a mãe dele tinha um conhecimento de teologia, assim, incrível, né? Ela conhecia os pais da igreja. Quando ele, por exemplo, for para a universidade, depois ele vai ficar mandando carta para ela. Pô, mas esse teólogo tal aqui, não entendi tal coisa, eles vão dialogar. É muito interessante, é muito incrível mesmo. E aí, basicamente, o Wesley vai ter essa disciplina aí. A mãe dele, ela vai ter essa preocupação de criar os filhos ali no caminho do Senhor. Embora na época as mulheres, como eu falei, fossem um pouco desvalorizadas, né? A Susana é um ponto fora da curva, né? Ela é de fato brilhante, né? A expressão semelhante aqui na Assembleia de Deus é a Frida Wingren, como a gente vai ver nas próximas aulas. A Frida, ela é fantástica, assim, é uma mulher super à frente do seu tempo também. A maioria das traduções, né? Vou botar assim, muitas traduções, né, da harpa cristã foram feitas pela Frida, né? E quando às vezes tem alguma outra pessoa que faz a tradução, né, tipo, alguns outros irmãos, você percebe que a tradução sai meio diferente assim, do original. Né? Tem alguns casos, né? Acho que o caso clássico é o 212. Né? Pega o hino 212 versão original e a versão traduzida, você vai ver que foi criado um hino novo. Né? Mas não vou entrar tanto nesses méritos. Né? Provavelmente o irmão que traduziu, né, deve ter quis criar um hino novo, né? Eu vou entender assim, né? Que ele quis criar um hino novo. A Frida ela já tem mais essa pegada bem mais próxima, né? Dos originais ali. Bom, ele estuda na Universidade de Oxford e se destaca, a prêmio de receber nomeação para dar aula de grego e filosofia. O Wesley, ele se destaca muito na universidade. Então, o camarada aqui que vai ter aquele fervor da parte de Deus, mas que vai estudar. É o que eu falei. Às vezes as pessoas falam sobre avivamento, né, que tem que ter avivamento e tudo mais, mas o camarada quer avivamento sentado, né? Tipo, sem estudar, sem buscar Deus, sem nada. Não vai acontecer nada, meu querido, né? Assim, os grandes avivamentos da história da igreja, né, esses movimentos assim de renovação espiritual e tudo mais, são pessoas que estudam muito, né? São pessoas que oram bastante, que estudam muitas escrituras. O Wesley aqui, logo assim, depois que ele se forma, ganha nomeação para dar aula de grego e de filosofia, certo? E ele forma um clube do Bolinha lá na Universidade de Oxford, que acabou sendo conhecido como Clube Santo. Era o Wesley, o irmão dele, né, Charles Wesley. Charles Wesley foi muito famoso na parte de composições. Ele escreveu mais ou menos uns 5.000 hinos, né? Hino pra caramba.
tem hino dele na harpa cristã, um hino bem conhecido, é o 185, Invocação e Louvor. Não é à toa, ó, Charles Wesley é em inglês. Pega o hino 185 da harpa e escuta o hino da Inglaterra, por exemplo. Você vai ver que tem uma certa semelhança, né? Ele pegou o hino da Inglaterra e colocou uma letra cristã, destacando ali a Trindade, né? Na primeira estrofe ele fala de Deus, depois a primeira do Pai, depois do Filho, Espírito Santo, aí no final ele fala da Trindade toda, tá bom? É muito interessante essa questão. É um grande compositor de hinos, Charles Wesley, um grande compositor aí. Muitos hinos da harpa são de autoria do Charles Wesley. Como eu falei para vocês, a maioria dos hinos da harpa cristã são traduzidos, né? A gente tem alguns hinos brasileiros, né? Mas a maioria é tradução mesmo de lá de fora, né? Até porque o Daniel e o Gunnar vieram de fora, né? E também as outras galera que se destacam no pentecostalismo são pessoas que vieram lá da Suécia, né? E tem o George Whitefield, também, que é um amigo deles lá no Clube Santo. E nesse clube, eles desenvolvem uma devoção muito grande a Deus, uma preocupação muito grande com as doutrinas e tudo mais, com essa vida de santidade. E eles eram muito metódicos, muito metódicos. De tal a tal hora a gente vai orar. Ó, todo dia, de 6 às 9, estudo bíblico. E as, se não me engano, terças e quintas, né, era jejum. Então é sempre assim, é muito metódico, é sempre bem metódico aí, tinha que fazer desse jeito. E aí eles acabaram ganhando o apelido de metodistas, né, porque são tão metódicos, né, tão ali certinho, tem que cumprir cada coisinha ali e tudo mais. Então, eles eram muito disciplinados, né? Isso é herança do movimento puritano, né, que surge também na Inglaterra, e que também eram bastante disciplinados nesse sentido. Aí você tem um exemplo aí do John Wesley no Clube Santo, né? Esse clube aí que eles usavam aí lá na universidade para se reunir e tudo mais, né? Assim, o Clube Santo, gente, para ter uma ideia, a galera orava pra caramba, como eu falei, né? E os devocionais do Clube Santo eram feitos em grego. Você tem uma ideia do nível do negócio, né? Era em grego que eles faziam os devocionais. Então era bem próximo ali da língua original do Novo Testamento. Né? E também do Antigo Testamento traduzido, né? Que é a versão lá de 70, né? E aí é bem interessante esses aspectos, né? Super, super pertinente. Né? Como essas pessoas se dedicavam à oração, se dedicavam ao estudo e tudo mais. Eram extremamente metódicos e, por isso, acabaram recebendo o nome de metodistas, como eu falei anteriormente. Né? O nome pega, né? O nome acaba pegando ali. Aí tem um negócio, tá? O Wesley, ele resolveu evangelizar a Geórgia. Como eu falei, os Estados Unidos, né? Ele não é independente ainda, então ele está vinculado à Inglaterra. E aí o Wesley, ele quer fazer missões lá na Geórgia, né? E tudo mais, ele vai. Aí ele vai no navio, né? E quem está no navio? Os irmãos moravianos, né? Como eu falei para vocês, os moravianos é a galera que está preocupado com missões, como a gente viu. Né? Olha aquele caso dos dois jovens que viraram escravos só por amor às almas. Né? Isso é muito bonito. Só que durante a viagem, uma forte tempestade atinge o navio. E o Wesley fica com medo pela sua salvação. E ele olha que os moravianos, eles estão cantando. Eles estão cantando. O navio está numa situação bem crítica, está quase afundando. Poxa, tempestade forte, coisa toda. E o Wesley está preocupado com a vida dele, né? Meu Deus, preocupado com a salvação. E os moravianos, eles estão bem tranquilos, né? E aí, quando ele chega na Geórgia, um moraviano faz uma conversa com ele que deixa o Wesley bem impactado. Né? Ele pergunta para Wesley: Conheces a Jesus Cristo? O Wesley responde: Sei que é o Salvador do mundo. Aí o camarada vai apertar agora. Certo, respondeu-me. Mas sabes que ele salvou a ti? Tenho a esperança de que ele morreu para me salvar. Mas o conhece, ele está apertando mesmo, está botando o Wesley na parede, né? Sim, eu conheço. Mas o próprio Wesley depois, ele vai dizer que ele não falou isso com sinceridade, né? Ele fica preocupado. Ele, Poxa, eu preciso dessa experiência, de realmente sentir que a minha vida foi transformada, que eu realmente nasci de novo, de que eu tenho essa experiência com Deus e tudo mais. E aí o que vai acontecer? Aí vai desenvolver o trabalho dele lá, ele vai pegar o método do Clube Santo e vai aplicar na Geórgia. O que vai acontecer? Um grande fracasso. Tá? Um grande fracasso, felizmente. Vai dar tudo errado lá na Geórgia.
vai ter uma garota lá que vai dar em cima dele, né? A garota queria namorar ele, né? A garota queria lá o Wesley, mas o Wesley não queria dar muito bola pra menina. Aí ela queria o Wesley tá preocupado primeiro com o propósito missionário, né? Aí ele acaba nem enrolando a menina, porque eles não namoravam. Até não existe essa ideia de namoro na época, né? Mas a menina acaba casando com outra pessoa, né? Só que ela acabou faltando algumas reuniões, né? Faltando algumas coisas assim lá na igreja, estava bem ausente. Aí um dia ela foi cear, né? Já casada com outro homem lá. A Wesley simplesmente não dá ceia para ela. Não. Além de dar um fora na menina, ele não dá ceia para ela. Aí ela fica brava, né? Conta pro esposo dela. O esposo dela tinha uma certa visibilidade na comunidade. Aí deu alguns problemas, né? O Wesley teve que voltar da Geórgia, né? E ele volta bem triste, né? Porque não frutificou o trabalho lá naquele lugar. Eles tinham orado tanto, tinham buscado tanto a Deus, né? Só que aí vai acontecer uma coisa incrível, né? Aí o Wesley, ele fica com essa preocupação de fato ter uma experiência mais firme com Deus. E aí vem aquilo que nós chamamos de, em 24 de maio de 1738, tem a famosa experiência do coração aquecido, em que o Wesley vai numa reunião e aí é o momento em que ele realmente é impactado e a partir daí, meu amigo, as coisas vão mudar bastante. Eu acho muito interessante a sinceridade dele aqui. Isso aqui é do diário dele, tá? E a sinceridade da fala dele é muito engraçada. À noite, fui de muita má vontade a uma reunião na rua Aldergate, onde alguém lia o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Quando faltavam 15 para as 9, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração, um ardor estranho, senti que confiava em Cristo e somente nele, para minha salvação. E me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados, os meus, e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Aqui o Wesley tem essa convicção salvífica e a partir daí... Peraí, volta essa parte aí. A partir daí ele tem essa experiência aí, conhecida como experiência do coração aquecido, onde ele de fato tem a sua vida transformada, tá bom? E aí a partir daí, o Wesley ele começa de fato a pregar nas igrejas, né? Ou melhor, ele já pregava, né? Na paróquia dele lá. Só que muda as coisas, né? E aí um colega dele, do Clube Santo, o George Whitefield, o Whitefield ele pregava no ar livre. Ele gostava muito de pregar no ar livre, né? Só que na época isso é um absurdo, né? Para a igreja anglicana tem que pregar no templo. Você não pode pregar no ar livre. Né? Que história é essa? E o Wesley também não gostava muito dessa ideia. Só que o Whitefield resolve ir para a Geórgia, né? Ele quer passar a bola para o Wesley, né? Tinha algumas coisas que o Wesley não concordava. O Whitefield ele tem uma pregação muito emotiva, e aí tu já começa a perceber as semelhanças com o movimento pentecostal. Ele chorava na mensagem, a galera chorava, tinha gente que tremia. Então você começa a ver essas manifestações do espírito, né? O Wesley já não gostava tanto disso, né? Mas o Wesley ele seguia muito a mãe dele, assim, ele era muito obediente, né, a Susana. A Susana sempre falava, olha, vai que é de Deus, né? Então ele não negava as coisas assim de uma vez. Então o que começa a acontecer? O Wesley começa a pregar, só que tinha uma série de problemas. Na época, os pobres não, pessoa muito pobre, ela não podia ir para a paróquia, né? Não era bem-vinda nas paróquias. E época da Revolução Industrial, a galera tá trabalhando 16 horas por dia nas fábricas, trabalho desumano nas minas. Quem é que vai pregar para essas pessoas? E aí o Wesley começa a pregar e tudo mais, pregar o ar livre. O pessoal começa a condenar ele. Olha, você não tem autorização, os ministros anglicanos, porque lembrando, o Wesley ele está vinculado à Igreja da Inglaterra. Ele não quis, em momento algum, ele nunca quis criar uma denominação nova. Ele sempre quis estar vinculado à Igreja da Inglaterra. Aí os ministros da Igreja da Inglaterra chamam ele, olha, você não tem autorização para pregar fora da sua paróquia, né? Fora do seu templo. Né? Aí a resposta dele, vira basicamente assim um ícone do movimento metodista. Né? O mundo é a minha paróquia. É fantástico. Ou seja, vocês estão falando que eu não posso mais pregar na igreja? Tudo bem, eu vou pregar nas ruas. É por isso que vem essa estátua. Né? É estranho, pregador montado em um cavalo, sim, a estátua do John Wesley não é montada num púlpito, é num cavalo, porque ele foi itinerante, ele foi no cavalo pregando nas minas. Quem ia querer pregar lá nas minas para a galera pobre?
ele foi lá e pregou para eles, né? Tem um sermão lindo, né? Eu vou passar para vocês depois alguns sermões dele, Graça Livre, onde ele fala de maneira fantástica que a graça estava disponível também para os mais pobres, né? Jesus também morreu por eles, né? Jesus também morreu por essas pessoas. Essa ideia aí, de fato, foi se manifestando e foi ganhando muita repercussão. O Wesley foi ganhando muitos seguidores. O que aconteceu? Acontece o seguinte, né? Algumas pessoas que não eram formadas em teologias, que não eram de fato ministros oficiais, começaram a pregar também. Quando Wesley soube, ele mandou condenar na hora. Só que aí, mais uma vez, a Suzana, sempre brilhante, né? Ela, não, vai lá ver a pregação dele. Mas, mãe, tipo, não pode, não, vai lá ver a pregação dele. Aí ele foi, né? Quando ele foi, ele voltou, ele realmente, o negócio é de Deus, né? Eu não posso proibir ele de pregar. E aí começa-se a ideia de pregadores leigos, pregadores que não estão assim com esse vínculo à religião oficial, que não são diretamente formados em teologia, mas que vivem uma vida de piedade, que estudam, tá? Essa galera está estudando a palavra e tudo mais, mas eles não têm essa formação oficial, né? São pregadores leigos. Lembra do cronograma que eu fiz, né? Da visão panorâmica, do movimento de santidade que tinha uma mulher, que eu falei que é a Phoebe Palmer? A Phoebe Palmer, ela não era formada em teologia, ela era leiga também. Ela nunca foi ordenada, mas era basicamente a líder do movimento, porque isso começa a nascer aqui. Então, quando a gente for para o Brasil e ver o Daniel Berg e o Gunnar Wiggen crescendo ali o movimento pentecostal, e aí algumas pessoas leigas, algumas pessoas humildes começarem a assumir alguns trabalhos, né? Assumir a frente de trabalhos, isso nasce aqui com o John Wesley. É aqui que os pregadores leigos começam a ter valor. É aqui que os pregadores leigos começam, de fato, a manifestar isso. E o Wesley começa a pregar ali ao ar livre, né? E o movimento metodista, gente, faz uma obra fantástica na Inglaterra. Como eu falei, eles se preocupavam em fazer orfanatos. Por que orfanatos? Porque Revolução Industrial. Pai e mãe estão trabalhando 16 horas por dia, mais ou menos. Gente, essas pessoas não vivem muito tempo. Então é muito órfão, muita gente que perde os pais, né? Então tem orfanato, escolas, né? A escola bíblica dominical nasce aqui com Robert Hakes. Robert Hakes é o camarada que funda a escola bíblica dominical, que não só dava aula de Bíblia, mas que alfabetizava as crianças, né? Então essa pegada social é muito forte, né? Essa ideia de eles estarem envolvidos com o entorno onde eles se encontravam. Então, eles não só ensinavam a palavra, mas também se preocupavam com as questões sociais. O Wesley, ele acaba ganhando muito dinheiro com os livros dele. Muito dinheiro. Ele tem vários livros que ele escreve. Na época, o livro dava dinheiro, né? Hoje não dá muito, não. Só se você for um escritor top, né? Tipo a escritora lá do Harry Potter. Mas, no geral, não dá muito dinheiro, não. Mas aí, na época, dava muito dinheiro. Então, o Wesley escreve de tudo, né? O livro mais vendido dele é de medicina popular, para você ter uma ideia. Não é de teologia, ele escreve de várias coisas. E aí o John Wesley, basicamente, ali, né, ele vai ter essa contribuição social e o dinheiro que ele vai ganhando, ele vai investindo em tudo isso. Aí consegue fazer orfanato, consegue fazer escola. A contribuição para a Inglaterra foi fantástica, fantástica. De fato, o movimento metodista impactou muito. Ele não teve descendentes, tá? Infelizmente. Ele casou ali por volta de 50 anos com a Molly. A Molly é muito complicada, muito ciumenta, né? Isso aí já é fofoca da história da igreja. A Molly era muito ciumenta, né? Não gostava dele ficar conversando com outras mulheres, ele ficava muito brava. Eles botavam o apelido nela de diabo de saia, né? Você tem uma ideia do nível de perturbação que essa mulher causava na vida do John Wesley, né? Infelizmente, no casamento, o Wesley não foi muito feliz, né? Mas, bom, acontece. Mas ele foi uma bênção, né, nas mãos de Deus, como a gente pode perceber. Ele vai incentivar o William Wilberforce a se manter na causa ali da escravidão e tudo mais, vai contribuir para acabar com o tráfico negreiro, depois com a escravidão, e na Inglaterra e depois no mundo todo, né? Então, a contribuição do movimento metodista para o cristianismo foi fantástica, foi incrível, foi algo realmente assim sobrenatural, né? Foi algo assim. E como a gente pode ver, tem uma contribuição forte para o movimento pentecostal, né? Essa ideia de pregadores leigos,
essa preocupação com os marginalizados, que o movimento pentecostal, pelo menos no começo, ele tinha, né? Depois, com o passar dos tempos, algumas coisas mudaram, né? Mas há essa preocupação muito grande com as identidades marginalizadas na sociedade. Esse é um aspecto super relevante, né? Muito interessante mesmo. A gente percebe, né? O camarada ele não pôde pregar nas igrejas, né? Mas acabou pregando aí poderosamente, sendo usado por Deus, e a Inglaterra foi impactada, né, pelo seu ministério. O Wesley verdadeiramente deixou um legado muito bacana, né, muito lindo ali para a Inglaterra e para os próximos movimentos. A gente vai na semana que vem, aí já chegamos ao término da nossa aula. Semana que vem a gente vai continuar daqui. Ah, não, tem essa parte aqui que eu me esquecia. Ele vai fazer um comentário muito interessante sobre o legado do John Wesley, né? O maior legado de Wesley para as próximas gerações foi a ênfase numa experiência que os cristãos devem buscar após experimentar o novo nascimento. Lembra da experiência do coração aquecido? É mais ou menos disso que ele está falando. Ele vai dar um nome para isso que a gente vai ver semana que vem. Ele vai chamar de perfeição cristã ou inteira santificação. Tá bom? Ele se refere a essa segunda experiência como sendo a perfeição cristã, ou santificação total. Para Wesley, essa experiência consistia num tamanho preenchimento do coração pelo amor de Deus. O poder do pecado seria destruído e apareceria a santidade de vida. A ideia de uma operação da graça após a regeneração é o nascer de novo, não havia sido enfatizada desde o quarto século, e aliada à abertura para as experiências ao mesmo tempo pessoais e espirituais, ela se tornou um fator importante para estabelecer o estágio do movimento pentecostal e carismático do século XX. Por esse motivo, o historiador pentecostal Vincent Sinai se refere a Wesley como o pai do movimento pentecostal. É claro que muita gente não concorda com isso aí, mas o Vincent Sinai ele entende assim. O Vincent Sinai vai ser muito utilizado na aula que vem. Eu vou utilizar a biografia que ele escreveu para o William Seymour. É uma biografia muito interessante, falando ali sobre o avivamento na Rua Azusa, tá certo? E aí, semana que vem, a gente vai ver o companheiro do Wesley, né, o John Fletcher. Mas isso, meu amigo, são cenas para os próximos episódios, né? São cenas aí para os próximos episódios. E basicamente, nós chegamos aí ao término da nossa aula. Pergunte se alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa. Eu faço a oração e dou a nossa aula por encerrada. Então, hoje nós tivemos aqui, tem 13 participantes agora, né? Mas eu vi que durante a aula teve 16, 17 mais ou menos, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se no chat tem alguma coisa. Não quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Eu sei que foi muita informação, muita coisa, mas é muito relevante. A semana que vem a gente vai ver, na quarta-feira, o Movimento de Santidade, né, com muitos pregadores também que vão criar alguns costumes que a gente vai usar muito. A ideia do apelo, o apelo vai nascer no Movimento de Santidade. A ideia do pessoal ali, o pessoal, por exemplo, na hora do apelo, cantar, né, um hino ali, né? Isso aí também vai nascer com o movimento de santidade, né? Vou tirar uma foto aqui do pessoal que está online para dar uma moral. Só para registro, né? Alguns ligaram a câmera. Quem puder ligar a câmera, gente, só para ficar registrado aqui, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí a aula. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês. Show! Teve mais gente que ligou a câmera. Deixa eu tirar de novo. Tem mais gente ligando. Deixa eu só esperar a pessoa ligando. Então, essas contribuições são muito boas, né? E na semana que vem, vou tirar a foto agora. E na semana que vem a gente vai basicamente ver exatamente isso, né? Essa questão do movimento de santidade. A ideia, por exemplo, do pessoal. Tirei a foto já. A ideia do. Obrigado aí para todo mundo que ligou a câmera. A ideia do pessoal aí, de fato, ter essa preocupação de, por exemplo, no momento do apelo, né, tá cantando junto, né? A gente vai ver que era muito comum nas cruzadas evangelísticas e um cantor junto, né, um compositor de hinos junto, né? Era muito comum isso. E aí sempre quando o cara ia fazer o apelo, né, o chamamento pessoal, vinha também
um cantor e cantava alguma música ali e tudo mais, né? Isso é bastante comum, esse tipo de coisa. Tem várias outras coisas também que a gente vai ver. A ideia do arrebatamento secreto, né? Que a igreja vai ser tirada antes da tribulação, vai ser popularizada aí nessa época. Então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido edificante. Eu vou colocar os slides lá no grupo, tá? E vou colocar uma série de outras coisas. Vai ter podcast, vai ter artigo, vai ter pregação, vai muita coisa, assim. Então, vai ter muito conteúdo para quem se interessou. Vai ter um podcast só sobre o movimento pietista. Vai ter uns vídeos, né, de pessoas que eu acompanho, gosto bastante. Mas tem muita coisa, para quem quiser aprofundar. Isso aqui foi só uma introdução, gente. Eu só falei os melhores momentos. Tem os livros que eu já falei, né? Livros da aula de hoje. O 2000 anos de cristianismo carismático. As raízes teológicas, né, do pentecostalismo. E tem o Justo Gonzalez, né, que é um clássico aí da história da igreja. Quem tiver interesse também. É muito bom, muito edificante, é uma bênção pra gente. Bom, fazer a oração e a gente termina. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E divulguem, né? Divulguem com seus amigos aí, quem tiver interesse. Mandem o link, né? Quem vocês quiserem convidar, vocês podem convidar. Sintam-se à vontade nesse sentido. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma aula na sua presença, Senhor. Muito obrigado pelo momento que passamos aqui. Aprendendo um pouco mais sobre esses irmãos, sobre o testemunho que eles deram ao longo da história. Que isso possa edificar a nossa vida, Pai amado. Verdadeiramente foi um momento bastante edificante, Pai. Possamos seguir o seu exemplo, Pai amado, de fato buscando a sua presença, Pai amado, dando testemunho, Pai querido, para aqueles que estão ao nosso redor, que o Senhor é santo, que o Senhor de fato transforma as vidas, e que o Senhor veio para nos salvar, Pai amado, nos libertar. Muito obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade. Que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nesta aula, Pai amado. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos e tenham todos uma excelente noite. Fiquem na paz. Tchau.